Hoje, você me perguntou da chuva aí, mas peraí, vamos começar certo hoje. Hoje eu vou falar com o Vicentinho, parceiro meu, professor Vicente, ou Vicente Martins, aí como o pessoal quiser falar aí. Vicente Barrinha também. Vicente Barrinha, é verdade. Para mim, conheci como Barrinha, né? Oi. Fala um oi aí, Barrinha, pro pessoal aí. Dá um E oi. aí, pessoal, tudo bem? Sou o Vicente. Conheci o Lucas aí há algum tempo, né? Nas estradas da vida aí. E Falcone é agradecer ao muito conhecido. convite de vocês aí para participar aí do podcast de vocês. Cara, o Falcone é muito conhecido, né? Por Ele todo, é. Eu sou todo mundo. conhecido no onde eu Cara, tô só, muito né? popular, né? Muito popular. Ele é o príncipe. Aí, ó, lá, tá vendo? Eita, te Pode falando, falar, cara. eu Você não tem que posso nem assim, brincar com esse negócio de príncipe aqui onde eu tô, cara, que aqui tem a Ah, rainha de verdade, né? tem é que tomar cuidado, verdade. senão você vai ser obrigado a. Aí dá a bucha, porque aí, imagina. Cara, Bom, então, é sempre massa conversar com alguém que, por exemplo, normalmente a gente fala com os nossos. O Vicente, eu não sei se posso chamar de Claro, Vicente. Vicente, tá? Vincent, pode ser, poderia Vincent também, porque o Falcone está lá na terra do negócio. Então, aí é o seguinte: é sempre legal falar com alguém que, tipo, eu não sei nada, eu não conheço absolutamente nada da pessoa, né? Porque aí, isso é pô, legal. vai. É Só massa que enriquece ainda desenrola mais. bastante, É, assim. é. É bom que você tem muita coisa aí que eu sei, né? Não muito também, que tem muita coisa que eu quero saber, mas aí essa parte Uhum. de você não saber nada é legal. Você pode perguntar umas coisas que às vezes eu não É, perguntaria. É fica à um negócio, vontade. um Tá, em negócio primeiro bacana. lugar, queria só falar aí do cenário maravilhoso aí, Não, ó. então, Tá percebendo ali, boa, Patrick? boa. Troféus, vários Eu ia. troféus. Não, então eu ia perguntar, velho, o que que é isso aí, meu? É troféu do quê? Você... Vou deixar Eu, o menino falar aí, ó. eu jogo muita coisa, gosto de muita coisa. Ah, vai Gosto. falando aí, conta aí. Eu sempre joguei futebol ali, basicamente são troféus que eu conquistei Cacilda, aí velho. jogando Cara, futebol e alguns de truco eu tenho ali, mas a maior parte é futebol. Aí vou tomar a liberdade de mostrar o restante aqui, Faz um tour não, posso? aí. mostra sim, Olha, claro. até, Pô, eu até quero só ver. avisando, como a gente tá no Spotify e no YouTube, avisar o pessoal do Spotify para entrar no YouTube só para ver essa coisa bonita aí, ó. É, aí já aproveita, Aqui, já dá ó, um like lá. aqui eu tenho mais alguns Nossa, velho. de futebol, né? Você jogou profissional, pelo jeito. Não joguei, eu tentei muito Por uma tempo, ironia do destino, nós vamos descobrir é, daqui a pouco. por falta de oportunidades. Aí aqui tem os do É. poker, Caceta, velho. Oi, cara. tem Cara, bastante do isso é poker. um lugarzinho seu aí, né? Uma coisa sua. E Aí aí tem Ele do você vai, poker vai. aqui embaixo também, porque não cabe ali. Cara, olha isso aí, velho. ele vai até contar pra gente aí, cabeça. Eu descobri nos Ah, bastidores aí que ele tá construindo a futura casa, e na futura casa já tem até o é. cantinho só dos troféus, porque não cabe É, Não, mais no mas vai quarto do homem. precisar, hein? Vai precisar. quando a gente Que foi ó- fazer a planta da casa, aí a minha noiva falou para a arquiteta, falou, ó, eu quero um espaço na casa, é um terreno simples, 10 por 20, terreno padrão. Mas ela falou que era uma parte na casa para eu guardar esses troféus dele, porque eu não vou ficar limpando troféu igual a mãe dele limpa, não. Olha só, já deu a letra Já já. falou a verdade, né? É. É Cara, Nossa, isso. cara, eu, mas que legal, pô. Bastante eu coisa então, aí. eu sinceramente eu não sei por onde começar hoje, cara, porque tem vários leques assim, e todos é legal, assim, eu acho. Ah, vamos falar do futebol aí, eu sempre Pode joguei. ser, vai na parte aí Eu do. sempre tive sonho de ser jogador mesmo profissional, né? Acho que é sonho da maioria aí Quem das nasce no Brasil, crianças, né? É, quem nasce no Todo Brasil. Acho que brasileiro. até o Falcone, né? Ah, sim. todo mundo. Cabeça também, Eu cabeça já tentei. Eu até vou te machucar contar o. aí. Depois eu vou te contar o que aconteceu comigo no futebol. E aí eu moro em Barrinha, né, que é próximo a Ribeirão Preto, e a gente não tinha muitas oportunidades, mas eu sempre, na medida do possível, fui jogando e fui treinando, me aprimorando mais Você e tal. nasceu aí em Barrinha mesmo. Nasci em Você Barrinha, tem é. irmãos? Tenho 3 irmãos, Uhum. o Ivan, o Cristiano e a Luciana. São Eu mais sou o velhos? mais novo, eu sou o Mais... mais novo e nessa ordem que eu disse são os mais velhos. Tá. E a minha irmã é advogada, há mais de 20 anos aqui na cidade. Minha família é muito antiga aqui em Barrinha, sabe? A Ah, é? gente Barrinha tem 64 ou 65 anos, aí salvo engano. E a minha família está aqui há mais tempo que isso, assim. Então, Ô, louco. antes de ser Barrinha, a gente já assim, né? Meus avós já estavam aqui e ajudaram a formar a cidade. Então, a gente
uma família grande e bem conhecida, assim, em Barrinha. Cara, até só, desculpa até te cortar, mas só pegando um gancho que você falou aí, para quem tá ouvindo a gente, que não sei, provavelmente não vai ser de Barrinha, mas tomara que o pessoal de Barrinha também ouça a Sim. gente. Mas assim, uma coisa muito legal do Vicente, até como eu falei, eu conheci ele como Barrinha, o apelido dele era Barrinha. É, Então, assim, eu acho muito legal essa questão de você morar numa cidade pequena e levar o nome da cidade para onde você vai, assim, é bem legal isso. sim. Eu sempre gostei muito do local, porque eu cresci vendo a minha família prestar esse tipo de homenagem e ter esse carinho pela cidade. Então eu adquiri isso, né? Foi crescendo isso dentro de mim. Então, para onde depois veio o poker, né? Que depois nós vamos falar, mas onde eu passava, a galera me conhecia pela cidade, eu fazia questão de falar que eu era de Barrinha. E aí, sobre a minha família, aí a minha irmã é advogado, tem um irmão que é bancário em Ribeirão Preto, o Cristiano, e o Ivan trabalha ali na Delta Tanques, também em Ribeirão, na estradinha que vai para Dumont ali, que ele é gerente lá da indústria lá da Delta Tanques, né? É uma empresa, né? E então, família assim, os meus irmãos são meio que espelhos assim para mim, né? Todos trabalhadores, sempre me espelhei muito neles, sempre busquei assim fazer as coisas da melhor maneira possível para dar o orgulho que eles sempre me deram, né? Para devolver isso aí para eles. Eu aí enquanto futebol, eu sempre joguei, sempre gostei. Então tudo que tinha eu participava. Daí vem esse tanto de coisa aí de troféu e tal. Tentei aí algumas peneiras em times aí em Ribeirão. Eu joguei no Botafogo um tempinho, ali nos juniores, no juvenil, infantil ali. Mas sempre foi muito difícil, né? Para Deixa eu chegar, só perguntar, locomoção. Barrinha, você é de que ano mesmo? Eu sou de 1989. 89. Ah, então. Não, é porque eu ia tentar fazer uma ligada. Porque o Cabeça teve um tempo que tentou Botafogo também, eu acho, não foi? E é de que ano, Tentei. cabeça? Aí era só pra saber 85. se talvez vocês tinham se encontrado, mas acho que Não, não. não, eu Não. sou 85. Seria mais fácil ele jogar com o Daniel. O Daniel é 88, 89. Não, 89 acho que é o meu irmão do meio, assim, que é o Rafael. É. Mas não, a gente não ia provavelmente jogar junto, a não ser que nós tivéssemos nos tornado profissionais. Sim. Mas Eu tentei ali também pouco tempo. Em Ribeirão eu fiquei um tempo no Botafogo, mas era muito difícil, porque a gente não tinha ajuda de nada. Aí ia para Ribeirão, gastava, é, e ônibus e tal. Era difícil a locomoção. Aí eu fui ficando mais velho, mas eu sempre gostei, sempre joguei até bem, assim, dava um trabalhinho aí. você era o quê? E. O que você jogava? Falcone. Você era atacante? O menino joga bem, cara, até hoje, viu? Mesmo sem Então, aí. Eu gosto. Sem pretensões, eu imagino, de ser um jogador Eu profissional, né? Mas eu agora. comecei jogando, eu jogava ali no meio campo, volante, mas eu sempre fui pequeno, né? Sempre fui baixo. E aí o não cara dava muito fala, certo, trombava muito e não aguentava. Aí eu fui vendo que eu tinha um pouco de habilidade, um pouco de facilidade, uma visão de jogo boa, aí joguei no meio campo. Aí onde eu joguei mais tempo foi no meio campo, onde eu me dei melhor mesmo ali, meia direita, meia esquerda. Sempre gostei e ia bem ali. Mas eu sempre fui apaixonado mesmo por futsal, né? Eu jogava campo, mas minha paixão sempre foi futsal. Eu disputei 11 taças EPTV por Barrinha. caramba, Bastante, assim. Eu sempre corri campeonatos municipais da região, daí vem todos os troféus e medalhas e sempre disputei. Onde tinha, eu ia, né? Ah, tem torneio lá em Luiz Antônio, tô lá. Ah, vai ter torneio lá em Pontal, tava lá. Então eu sempre rodei muito, assim, atrás de bola. Mas aí o sonho de ser profissional foi passando, né? Eu fui vendo que tinha gente que era até melhor que eu aqui em Barrinha, que Barrinha é celeiro, assim, de muitos craques. ah é? Barrinha tem cara muito bom de bola, assim, em toda esquina tem um cara que é muito bom. Que massa. E a cidade tem pouca estrutura, poucas oportunidades. Aí eu fui vendo e meus irmãos sempre muito centrados, né? Sempre me falavam, olha, tenta, se der bom a gente tá aí, mas é legal você estudar, é legal você ir trilhando um outro caminho, Ter um não outro depende plano também, né? disso, ter um plano B, não ficar só nisso, porque se der errado, você tem uma saída. Aí, quando eu fiz ali 17 anos, eu formei no colegial, né? E decidi fazer educação física. Aí, porque eu sempre gostei, sempre fui envolvido.
Aí falei, vou fazer educação física. Eu sempre gostei da área de exatas aí na escola, mas como a engenharia era um curso pouco acessível, eu decidi fazer a Educa, que era assim com a ajuda dos meus pais, né? E falei, depois eu tento fazer engenharia mais para frente. Aí fiz a educação física. Aí nesse meio tempo aí, quando eu fiz 18 anos, eu me concursei aqui em Barrinha como inspetor de alunos. Aí fui ser inspetor. Até então eu trabalhava com a minha irmã no escritório de advocacia dela. Aí eu fui para ser inspetor de alunos e fiquei esse tempo estudando e sendo inspetor. Aí antes de eu me formar, surgiu um outro concurso público aqui para professor. E a minha professora lá de Jabuticabal, a Chelsea, ela que era dessa parte de concurso e tal, ela me deu a dica, Vicente, presta lá, né, o concurso. Falei, Chelsea, eu não vou prestar porque eu ainda tenho 1 ano e meio para me formar ainda. Aí acabei fazendo e acabei entrando no concurso, acabei sendo aprovado para professor. Mas era antes de ser formado. Antes de ser formado. Aí eu vi que demorou um tempo para sair o resultado e tal. Depois eu vi que eu tinha sido formado isso lá em 2008 mesmo. Ali eu fiz o concurso com 18 anos, basicamente. 18 para 19 anos. Então ainda faltava um tempo. Só que aí eu passei em 7º lugar no concurso e eram 6 vagas. Aí então convocou 6 e eu fiquei como próximo. Aí só surgiu essa vaga quando eu acabei a faculdade. 1 ano e pouquinho ali. Aí fui convocado, consegui assumir, aí fiquei dando aula, lecionando aí educação física desde 2010. Aí lecionei. Se vocês quiserem cortar aí a história, fiquem à vontade. Não, tá doido? Que eu ia... Pode falar. Não, eu ia perguntar o seguinte, cara. Na época, você virou inspetor, você falou que você virou inspetor de alunos, né? Na época que você era aluno, você dava trabalho ou não? Muito. Porque inspetor de aluno, normalmente... Você dava trabalho pro inspetor? Normalmente inspetor tem umas buchas, né? Então, assim, inspetor era duro. Eu paguei todos os meus pecados, se é essa a sua dúvida. E era isso aí mesmo que eu queria saber. Ali, quando eu me tornei inspetor, eu já imaginava isso aí. Mas eu nunca fui, assim, um cara na escola, eu sempre fui muito educado, né? Minha mãe e meus pais são... Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 31 anos e a minha mãe tem 68 e o meu pai tem 70. Então, eles já me tiveram com uma idade um pouco avançada. Então, eles são muito rígidos, são muito sérios. Tive uma criação bem rigorosa, assim. Então, na escola, eu nunca fiz nada, assim, de absurdo, mas eu era falador, conversador. Como toda criança, né? Todo adolescente aí. Não, nem toda, né? Nem toda, né? Mas como a maioria. Do quê? De falar? De conversar? Você fala, Falcone? Não vou generalizar, não. Dividindo em 2 grupos, assim, pra meio que dar uma generalizada, tem os quietinhos e tem os que é mais faladorzinho. Fala pra caramba. Eu acabava tudo que eu tinha que fazer e queria bagunçar, conversar, brincar, enfim. Mas aí depois eu paguei um pouco de pecado, sim. Você me fez lembrar, cara, de uma situação. Eu era do grupo, então, já que o Falcone criou 2 bandeiras na escola, eu era dos que falava. Então, eu só tive uma situação. Olha lá, eu era do seu. Aí o que aconteceu? Só uma vez que eu tive uma situação de ir para a diretoria, né, por conta da inspetora que veio me buscar na sala. E esse dia, cara, eu gelei, porque eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz de errado, né? O que aconteceu? Eu fui tentar entrar numa aula de educação física e eu tenho 3 irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, eu sou o mais velho, e o pessoal insiste que eu pareço muito com eles. O Falcone aí conhece todos eles, mas... E na época, o Falcone foi até com o meu irmão segundo, Daniel. Cara, eu fui tentar entrar na aula de educação física, o professor me barrou na porta. Falando que você era seu irmão. Ele virou pra mim e falou assim, ó, ei, desse jeito, botou a mão assim no meu peito. Pode parar. Eu falei, que foi? Aí ele falou assim, você não vai entrar aqui de novo, não. Aí eu, como assim? Eu tava assistindo aula de matemática agora. E a galera da sala dando risada daquilo, e ninguém pra depor a favor, né? O povo quer ver o circo. A molecada quer ver bagunça. Então... Sim. Aí todo mundo entrando e dando risada, falando, o que você aprontou? O que você aprontou? Eu falei, não fiz nada. Não, você acabou de sair.
Você não você não vai entrar na... Exatamente, dessa vez não foi culpa minha. Aí veio deu um maior rolo, eu perdi a aula de educação, que era futebol. Raiva, hein? Ficou Pelo amor de puto. Deus. Não, eu ficava puto. Eu tava querendo matar o professor. Ela falou assim, aí chamou a inspetora veio, me levou para direção. Chegou e falou assim, quem é seu irmão? Fulano de tal, ele tá em que série? Tal série. Beleza, então vou lá chamar seu irmão para apurar os fatos, né? Aí ela Assim, viu. nossa, mas ele parece muito assim com você? Eu falei, não, quer dizer, dizem que sim, mas eu não sei se é tanto a ponto de ser barrada, né? Como diz, Chamou meu irmão, a situação se resolveu. Ela viu que um do lado do outro dava para perceber que era diferente, né? Mas ela falou, não, vocês são parecidos sim, mas não Aí era para passou. tanto, não. Aí passei batido, falei, nossa, Mas você graças não a Deus. tomou advertência. Não tomei, porque Você o nunca temor tomou era uma isso. advertência? A advertência, não. Nunca Eu tomei tomei advertência. várias. Tomei Mas, várias. cara, olha lá, ó. Não, você era... Advertência eu tomei algumas também, cara. Eu Cara, nem era muito do. Tomei eu várias, nunca mas levei uma advertência. Eu achava que eu era... caraca, não. Então você Eu não era sei. um anjo, pô. Você não era do Que- grupo do nosso, não. Não, Mas, então de mas, vocês era... suspensão eu nunca tomei, não. Não, não. Suspensão também não, porque Só suspensão advertência. geralmente na escola é um negócio assim um pouco mais grave, né? É, mais Isso grave. eu nunca fiz, assim, tipo, mas eu dava trabalho assim de ir pra aula de educação física dos outros, de querer, Ah lá. sabe? É, esses trampinhos assim, vez ou A outra. sorte que você Mas não tinha nunca irmão matei aula, parecido. pra você ter ideia. Ah, é? Nunca matei uma É, aula. É, tipo assim, é, eu, essa Isso parada eu já mais fiz. séria, Olha lá, assim, tá vendo? aí, então tá Isso eu vendo já como que é? fiz. É. eu era muito um pouco do que o Vicentinho falou. Tipo assim, tinha algumas coisas que eu tinha mais facilidade, eu acabava rápido, aí eu não queria ficar quieto, parado. Queria fazer alguma coisa. É, Era igualzinho eu. Aí, hiperativo, né, filho? aí você já ia cutucando o amiguinho do lado, né? Tipo, ô, É, vamos Ah, fazer vamos bagunça fazer aqui, isso nós. aí. Tá? Um dia entrei no banheiro das meninas, lá no Siqueira, que era a minha cara do escola. céu, velho. Vocês É porque as zoavam meninas comigo. falaram que tinha nosso nome lá escrito na porta, né? Fulano é bonito, fulano não sei o Você já quê. saber o que Aí tava eu fui escrito. conferir, né? Mas deu errado, porque aí pegaram nós, aí diretoria de novo. Não, Aí deu. vocês perguntaram da advertência, a única coisa que eu levei, que eu nunca esqueço dessa história, tamanha minha ousadia na época, né? Inclusive, fica aí uma lição aí para todas as crianças que estão ouvindo esse podcast, não façam isso. Eu Não fazer. recebi a professora tinha mania de dar um bilhete no caderno e falava assim, Uhum. ó, tem que assinar e aí você não vai assistir a próxima aula se não voltar assinado pelo seu pai. Então, ele tinha que saber que eu estava aprontando na sala. E eu levei esse negócio e a minha cara de pau foi tão grande que eu escrevi meu nome. Eu assinei como responsável por mim mesmo. Né? Até então era esse pensamento. Cheguei na sala, ela olhou assim e falou assim: Você é Júnior? Perguntou assim, numa Na inocência, inocência, né? né? Patrick Júnior, Aí filho. eu levei um susto, aí eu olhei e falei assim: Não tô entendendo. Aí ela falou assim: Não, você é Júnior? Aí eu falei: Não sei. Aí ela O falou: que Não, que é porque tá isso? escrito. Ela falou: Não, porque tá escrito seu nome aqui. Aí eu falei: Pois é, fui eu que assinei. Nossa, cara. A mulher queria arrancar minha cabeça, ela ficou Não, puta. parabéns, né? Então. Só que, tipo, Eu lembro de uma história na escola aqui também, a galera, eles fizeram ia ter uma, assim, tipo uma excursão para ir, assim, pro shopping, alguma coisa. Sempre tinha essas coisas aqui, porque tinha, aqui né? não tem muita coisa, e aí Aqui em ia Pinhal pro também shopping. tinha. E os meninos foram lá e tentaram burlar lá, fazer uma autorização falsa. Isso Olha assim, esse na cara. quinta, sexta série. Aí é Pelo até o amor de Deus. André, que é um amigo meu, que até me mandou mensagem agora na eleição, recentemente, tá morando fora, e eu lembrei dessa história. E ele bolou uma autorização, mas aí na autorização ele escreveu AU com L. E, É igual aquele. É verdade Cara do esse céu. bilhete, né? velho, aí tipo assim, fizeram, assinaram lá no lugar dos pais, mentindo, aí foram entregar a autorização pra professora, tipo, de português, assim. Aí ela pegou a autorização e falou: Vocês estão de brincadeira, né? Vai todo mundo pra. Aí deu suspensão essa parada aí, Ai, foi vocês sério. vão. Nossa, Mas isso é grave. eu não tava nessa. Minha autorização tava certinha. Ô, Barrinha, você falou de excursão aí no tempo de escola. Em Ribeirão eu sei que era bem comum. Eu não sei se é em Barrinha, mas provavelmente sim. É, tinha excursão para a fábrica da Coca-Cola lá na sua Tinha, escola? Nossa, tinha. cara, era muito massa. Era Tanto sensacional. que depois Usina. passou um tempo depois. Eu cheguei a trabalhar na manutenção lá da Coca, quando eu fiz Senai, fiz elétrica.
Cara, eu lembro que quando eu consegui, assim, fazer lá o programa de aprendiz lá, eu fiquei realizado porque era o tipo, passeio que eu ia na escola, cara, era tipo muito um massa. sonho, assim, da Era hora. bem massa. Depois eu acabei enchendo o saco, até nem segui a parte da elétrica, porque eu enchi o saco, mas na época eu lembrei agora, você falou um negócio de excursão, e era Essas muito coisas massa, eram o muito passeio na legais. Copa era massa. Falta muito isso hoje, assim, no ensino, né? Eu mesmo que sou professor, vejo Não tem que essas paradas de não excursão mais tem hoje. mais, não tem mais. É bem estranho, assim, não sei o Não que houve. Assim. tem um porquê, você sabe ou não? Não, cara, não tem um porquê. Parece que o ensino hoje parece que tomou um outro rumo, assim, mais preocupado com outras coisas e não tanto aí nessa parte de conhecer. Eu acho que isso é tão importante. Pô, Sim. fundamental. Não, eu lembro Fundamental. que antes, tipo, cada série era uma excursão para um lugar diferente, mas Isso. todo ano tinha uma É. paradinha, né? Tinha feira de ciências, era uma parada muito massa que tinha aqui em É, Barrinha, tinha uma, teve uma vez que fazia uma feira de teve. ciências era anual, era um esquemão, assim, cada turma ali acho que do colegial, acho que era todas as turmas, elas tinham ali uma missão, né, e tinha que fazer um projeto voltado para alguma coisa, aí É tinha coisa de verdade. química, coisa de física, era muito legal, cara. Aí a Aí população ia, mas foi se abria para a perdendo. população e os alunos Isso, abria para explicavam a o projeto. população, aí isso, era isso mesmo, muito massa. Mas aí acabou se perdendo, já tem muitos anos que não tem aqui. É Cara, eu lembro verdade. que tinha um Falou agora aí. negócio, teve um negócio que eu fiz, que era uma feira, tinha feira de ciências, eu não sei se tem ainda, feira de ciências. É, É, então, era acho isso. que não. É Acho que não essa tem. pegada aí, né? Eu não falei feira de ciência, o que que eu falei? Falou, acho que foi. É com a cabeça que. Eu que tô comendo Feira de bola. ciências, feira de Mas o que ciências. acontece é o seguinte, eu tinha que produzir uma maquete, cara, e eu fiz uma Isso, tinha maquete, essas paradas não, aí de não era? maquete. Cara, eu Era. fiquei muito traumatizado com isso aí. Eu preciso até contar isso aí para as pessoas, que é até uma forma de eu me libertar disso. É, se liberta disso aí, cara. Vou me Vai, libertar. partir. Era matéria de inglês, porque cada turma ia pegar uma matéria diferente. Aí na matéria de inglês lá tinha que construir uma maquete que fizesse referência a um estado americano. Olha que doideira, né? Mas a aula É, era de inglês, legal, fazia legal. sentido. Aí eu, cara, minha mãe tinha uns bonecos, umas miniaturas de animais. Uma vaquinha, tinha um monte, velho. Era vaca, era cavalo, parecia que era brinquedo nosso, mas não era. Ela tinha mania, eu não sei, né? Antigamente o pessoal tinha umas coisas, mas ela colocava, ela tinha no armário dela lá todos esses bonequinhos. O que aconteceu? Eu montei uma maquete em cima disso aí. Fiz uma fazendinha, tal, 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 tal. Enfim, Fez do fui lá zero. na intenção de representar Ohio, lá nos Estados Unidos, né? Enfim. Cara, beleza. Pô, levei 10 do pessoal lá que julgava e tal. Foi show de bola. Aí no dia de buscar a maquete, tava só o papel, assim. Arrancaram todos os bonecos. Não A sobrou molecada, nada. Aí a sua mãe galera ficou veio. feliz. Não, a galera arrancou. Minha mãe nunca ficou sabendo. Mas o 10, né, me ajudou bastante. Porque eu falei, mãe, eu tirei 10 nisso daqui. Aí, É aquilo, né? Ô, mas mãe, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. E A uma boa é que eu ruim. tirei 10. a A ruim ruim é é que os que são os bonecos cavalinhos. foi tudo embora. Deu ruim. Nossa, Deu. cara, foi terrível essa época aí da escola, viu? Bom, então, eles estão Eu falando lá. não lembro onde eu tava agora, que foi É, Não, abrindo. eu tava aqui, eu cursei a educação física e passei no concurso como professor e dei muita isso. sorte de não ter É, a vaga, e uhum, porque senão me convocaria, eu não teria o título, né? Se, sim. O aí você diploma. não ia. Provavelmente você ia. Óbvio, você Ia ia perder a passar, vaga, né? Ia passar, né? ia chamar o oitavo e eu ia ficar fora, mas aí dei muita sorte é sorte, assim, né? Eu acredito muito em Deus, assim, eu acho que é É, tudo foi o muito. momento, né? Deu muito certo, foi meio planejado, assim, me pareceu, e aí eu assumi como professor. Aí em 2010 eu assumi como professor, e aí eu graduei em 2009, né? Então eu fiz 2007, 2008 e 2009, graduei na licenciatura de Educação Física. Aí em 2010 o Moura Lacerda tinha um esquema lá, né? Eles faziam assim, você fazia 3 anos de licenciatura e com mais um ano você formava no bacharel em Educação Física. Aí eu fui, fiz mais um ano, graduei no bacharel. Só um gancho. Vai lá. Não para mim, que eu sou um cara muito intelectual, mas para quem tá ouvindo a gente não Qual sabe, é a qual que é a diferença? diferença? Qual a diferença de licenciatura e bacharel aí pro É que pessoal? assim, a licenciatura é uma graduação que te permite você
lecionar, você dar aulas em escolas, né? Agora, o bacharel, você tem que ter ele se você quiser trabalhar, por exemplo, com treinamento desportivo, com aulas de natação, personal trainer, academia, é o bacharel. Tanto que hoje tem gente que já faz o bacharel direto, que é gente que não quer trabalhar em escola, né? E aí, só que era assim, tinha um até engraçado, é que assim, se você fizesse o bacharel primeiro, você fazia 4 anos e depois precisava fazer mais um de licenciatura. Então, você faria os 5 no total. Agora, se você fizesse a licenciatura primeiro, você fazia 3 e depois com mais um você fazia o bacharel. Então, não fazia muito sentido fazer o bacharel. E tinha gente que fazia o bacharel primeiro. Sendo que ia ser os mesmos 4 anos para ter os 2 diplomas. Já fazia os 2. Mas tinha gente que fazia. Bem estranho. Isso ainda existe. O famoso, né? Até desculpa o palavreado aí, mas quem fazia isso aí era burrão, né? O famoso estranho. Estranho. Fica aí essa mensagem do Aí agora, um abraço aí pro pessoal que fez isso. Mas... hoje e a gente dava febre, né, na galera, depois que todo mundo entendeu que quando a moça me explicou lá, porque quando eu fui fazer a matrícula, eu tinha 17 anos, eu não podia nem assinar na faculdade, porque eu formei cedo, eu entrei muito cedo na escola. E aí eu tive que levar minha mãe e minha irmã, né, foi comigo, e aí minha irmã levou a gente, e aí explicou, e aí eu falei, então vamos fazer a licenciatura, porque, né, já ganhei ali, e teve gente que eu acho que não entendeu, sei lá, e aí no meio da graduação a gente dava maior febre, né, nos caras, falou, depois vocês estão mortos, vocês vão ter que ficar mais um ano aí, mais trouxa. Nossa senhora. Suave pra caramba. Mas cara, imagina, tipo, é igual você falou, às vezes a pessoa até, eu falei burrão, mas óbvio que eu tô zoando, mas tipo, às vezes a pessoa, se ela faz sem atenção, na hora que ela cai em si, deve dar uma tristeza, uma bad, né, velho? Vai pagar um ano a mais de faculdade. Um ano a mais pra ter a mesma coisa. Não, muito mas eles não são. Essa galera, o que era, será, hein? Mas você sabe, agora ficou uma dúvida. Você sabe se ainda é assim, Barrinha? Ainda tem isso. Mas ainda eu falei agora, esses dias eu falei com alguém aí, não me lembro quem aqui em Barrinha, que a pessoa falou, eu tô fazendo o bacharel. Eu falei, mas você não tá fazendo a licenciatura? Não, vou fazer o bacharel primeiro, depois vou fazer a licenciatura. Agora eu não sei se eles deram uma regulamentada nessa quantidade de anos para deixar igual aí, né? Não, é isso que eu perguntei. Será que agora, ainda... não, aí eu sei que ainda tem a opção de fazer um ou outro, sim. E tem gente que faz realmente ainda o bacharel, mas na minha época era um ano a mais, aí... a gente precisava deixar essa dica aí. O cara, como que você ficava sabendo disso? Tipo, eu posso fazer o bacharel junto. A moça explicou, no dia que eu fui fazer a matrícula, a secretária lá da... Então, quando você chega na faculdade, a mulher já fala, amigão, ela você pode... Isso, se você fizer a licenciatura, você vai fazer 3 anos. Então, pessoal, aí, cara, eu só vou reforçar o que o Falcone falou. Peraí, antes de você falar. Que não dá, gente. Eu fico pensando na cabeça da secretária, tipo assim. Disso. Você pode trazer informações. Eu não ia. Qual você quer? Não, se eu fosse. Não, é sacanagem da secretária também. Vai, vamos distribuir a culpa aí. Porque se a secretária. Não, ela tá sendo paga pra isso. Ela tem que dar uma filtrada, falar assim: não, esse povo não vai conseguir, não é possível que eles estão. Ela podia ajudar, né? Falar assim: já chega e fala: só tem essa opção. Era o mais certo. Aí depois surgiu a ideia de fazer a educação física plena, né? Que é eu acho que chama licenciatura plena, que aí você já fazia, acho que 4 anos. Logo que eu tava lá já tinha, aí já saía com os 2. Agora não sei mais como tá, mas eu sei que ainda tem bacharel e licenciatura, tem sim. Aí eu fiz, estudei, fiz mais um ano e formei de novo no bacharel. Mas nunca tive muito interesse em academia, nunca fui muito fã, até na faculdade. Assim, você fez mais para mais para a parte esportiva. Mais para aproveitar que eu ia ter 2 diplomas e também para... Eu sempre gostei de treinamento, né, tal. Falei, vou poder trabalhar com isso. E trabalhei um tempo aqui em Barrinha com isso também, com treinamento esportivo ali, futsal, voleibol, até basquete. Tem um tempo que eu ia perguntar se você chegou a trabalhar com isso. Trabalhei aqui, tinha umas aulas de treinamento, a gente podia trocar, tal. Aí eu fui um tempo para esse ramo, depois acabou entrando, trocou a gestão do prefeito, e aí eles tiraram as aulas de treinamento, aí a gente acabou ficando sem, e aí só sobrou as escolas mesmo, e eu continuei lecionando. Aí em 2011, eu já entrei direto na engenharia civil.
Eu graduei o bacharel e aí troquei uma ideia com o meu irmão, um dos meus irmãos, que é o Cris, né, o Cristiano, que dos irmãos homens é o mais velho, né, que é o que é bancário. E ele me falou, ele falou, Vi, e a engenharia naquele ano Cara, tava um boom, né, tava Foi, top, foi quando eu fiz. tava muito bom. Você foi mais um aí, né, dos que entraram aí. Eu surfei nessa onda aí. Eu fui nessa aí também. Aí, mas eu sempre quis fazer engenharia. Como eu já dava aula, já conseguia pagar a minha faculdade, aí eu falei, agora eu vou cursar esse curso aí da engenharia que eu sempre tive vontade. Aí fui, fiz a engenharia e não parei. Então eu fiz 2007, 2008, 2009 licenciatura, 2010 eu fiz o bacharel, 2011 eu já ingressei na engenharia lá em Ribeirão, aí agora na Unip, né? Universidade Paulista. E aí eu fui fazendo, fui estudando também. Comecei ali os 2 primeiros anos, faz todo mundo junto, né? Na Unip, todas as engenharias são juntas. Aí depois no terceiro ano, terceiro, quarto e quinto, migra cada uma para sua área específica. E aí eu fui fazendo, e nesse meio tempo, já no final do bacharel da educação física, eu conheci o pôquer com um amigo aqui de Barrinha, o Leandro Pim, que também é professor, fazia faculdade comigo, inclusive, família toda de baraieiro, né? A gente fala que os caras jogam tudo que tem no baralho, gostam muito. E o Leandro, um dia, e eu sempre gostei de truco e tal, minha família sempre gostou assim, de jogo de baralho também. E ele chegou um dia na faculdade, ouvi, tem o pôquer aí, cara, você conhece, já viu? Não sabia o que era. O meu irmão Cristiano, que é esse aí que é o bancário, ele jogava online. E eu via ele jogando, e eu falava para ele, o que você tá jogando? Nesse quarto aqui que eu tô, abrindo aquela porta ali, o Cris morava aqui, né? Aqui é a casa dos meus pais. Eu ainda moro com eles. Aí ali atrás daquela porta tem uma sala, e ali o sofá vê o que a pessoa aqui tá fazendo. E eu via o Cris aqui, tinha um desktop aqui onde tá esse notebook meu, e eu via o Cris jogando algum jogo de carta. E eu falava para ele, o que você tá jogando aí? Me ensina, né? Eu falava, Não entendia nada, né? Não sabia nada, eu só tinha referência do truco, que eu só jogo o poker e o truco. Mas o truco você jogava só brincando mesmo. Não, brincando, aí quando tinha um torneiozinho ou outro, eu ia participar, mas era tinha nada. Um torneiozinho ou outro, ele Não, lá cara, ganhava então. lá. Então, é muito desafiador, porque ele vira assim, e aí tem logo uma estante cheia de troféu. O cara fala, não, então, eu jogava truco, cara, mas era brincadeira. Tá aqui um negócio aqui de primeiro lugar, essas coisas. Isso aí, Patrick, é que você não conhece a figura. É igual poker. Só os troféus aí é só os torneios que ele joga, só. Você tá Os doido. que ele joga, ele ganha, menino. Eu gosto. Entendi. Aí você interessou lá. Mas o truco, assim, eu nunca joguei nada a dinheiro, nunca joguei nada apostando. O truco a gente jogava mesmo de gosto. Eu ia na casa dos meus amigos, brincava a noite inteira e tal, mas de gosto mesmo, de gostar do jogo. De tirar sarro, de nem janta a gente não vale. Quem perder paga a janta. Não. A gente só brincava mesmo, mas eu sempre gostei. Assim, sempre vi outros fatores no jogo de baralho que não fosse a sorte. Acho que por isso que o truco tem muito disso, né? É lógico que precisa sair com as cartas, mas tem muito de a gente fala roubar, né? De blefar, né? de ver se o cara tá te mentindo, se não tá, de entender a dinâmica do jogo, não é só o jogo. E aí, quando eu conheci o poker, eu falava pro meu irmão, né? Eu falava, o que é isso aí? Me ensina. Ele falava, não, esse jogo você não pode aprender não, que isso aqui depois você não vai querer jogar outro. Perigoso, não sei o quê. Aí me instigava mais de aprender, né? Falava, por que eu não posso aprender esse jogo aí, né? Eu quero aprender. Se eu não posso, agora eu quero, né? Agora que eu quero mesmo. Passou e ele realmente não me ensinou, não me falou nem o que era. Aí chegou o Leandro com esse baralho aí lá na faculdade, tinha uma aula vaga lá, ele falou, vou te ensinar, que a gente era parceiro no truque, eu e ele. E aí começou a me falar, eu não entendi de absolutamente nada mesmo, mas o que é isso aqui? Não tô entendendo. E não entendi mesmo, ele me explicou uns 2, 3 dias e nada. Aí o meu irmão comprou uma maleta junto com um amigo que era não era acessível, era bem inacessível, assim, que era caro, né? Eles compraram, não era, hoje é fácil ter e tal, mas eles compraram uma maletona daquela de 500 fichas, o Falcone sabe qual é o tipo de maleta que eu tô falando. E aí eles levaram e fizeram um dia lá na casa desse amigo do meu irmão, e meu irmão me ligou, você não queria aprender aquele jogo lá, que você viu jogar? A gente vai fazer aqui no NEL, vem aqui, que é o Daniel. E aí eu tava na faculdade, falei pro Leandro, ele falou, traz o Lê que eu sei que ele joga. Aí eu falei, Lê, vamos lá na casa do Danielzinho que nós vamos
conhecer lá o poker. Ele falou, vamos lá. Chegamos lá, Falcone, os caras estavam fazendo um cash game de 5 e 10 centavos. Era o cash, era os pingos, né? As blinds. Uhum. E eu não entendi nada. Meu irmão pegou 10 reais e me deu 10 reais. Falou, 10 reais, que dá não sei quantas mil blinds aí. Aí eu falei, cara, vou jogar, mas eu não sei jogar. Ele falou, não tem problema, presta atenção, diverte aí, vai aprendendo. Eu sei que eu perdi os 10 reais, assim, uns 15 minutos, assim, eu não tinha mais nada. E era muita ficha. Aí eu pagava as mãos e falava, mas o que você tá fazendo? Aí eu falei, moço, eu não sei. E eu fiquei bravo de não saber. Tô aprendendo, né? E ele falou, mas o que você tá arrumando? Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu vou saber desse jogo aí então. E deixei os caras jogando, fiquei prestando atenção. E aí fui atrás depois de conhecer mais. E aí fui entendendo. Aí a gente começou a fazer torneios e tal. E aí eu comecei a ingressar mais no jogo e já fazia engenharia. E aí comecei a fazer engenharia em 2011, 2010, 7, 8, 9, 10. Em 2011 eu comecei a engenharia. E aí lá tinha o LoL, né? Você fez. Não, é que eu tô fazendo as contas aqui. É que eu também fiz o NIP, mas agora eu não lembro se eu entrei em 2009 ou 2010. Eu também fiz, viu? Não, foi 2011 que eu comecei a unir. Não, então, eu tô perguntando justamente por isso, que eu não, é que, inclusive, um dos assuntos do futebol é que passou tal, mas provavelmente você jogou na Unip também, né? Que os muitos daqueles troféus que eu mostrei ali em cima da estante ali, eu acho que tem 4 ou 5 da Unip de artilheiro seguido que eu fui lá. Então. Todos os anos. Aí tinha até briga pra ver por que time que eu ia jogar, quem pagava meu pedágio, não sei o quê. Então, eu tô perguntando disso porque eu não te conheci na Unip, mas muito provavelmente, eu não sei se eu cheguei a jogar com você, mas provavelmente o mesmo torneio eu acabei jogando, mas assim, a minha turma da engenharia, eu sei que era horrível, meu time era horrível, a gente fazia só pela zoeira. Os times bons geralmente são os da educação física. Da Edu. Inclusive o meu primo, um dos meus primos mais novos, ele fez Educa na Unip, o Igor, o Patrick. Aí ele teve uma época assim, quando eu tava para formar já quase, que ele ia montar um time, tal, eu ia jogar para eles, mas aí na época acho que eu trabalhava, acho que eu nem joguei. Aí depois acho que a turma dele ainda que tomou conta do campeonato, sei lá. Mas enfim, era só para saber não, a data. É isso mesmo. E aí os times fortes são os da Educa, a gente formou lá um time que deu pau, tal, teve várias brigas, mas é gostoso, a Unip era Campo Grande, né? E o gol grande e pouca gente. O campo era ruim também, hein? Horrível, Nossa senhora. O campo era um dos piores que eu já joguei aí. Mas você sabe que ali na Unip, parece, a história que eu sei é que aquele lugar onde é o campo era para ser aquele bloco C, que é lá do outro lado da outra rua. Lá do outro lado. Então ali não tem. Ali tem fundação de prédio, então a grama não vinga. Pode ser, porque o campo realmente. Assim, é óbvio que eu sou a favor de torneio de tudo que eu acho legal, toda a parte de estrutura aí. Mas o campo realmente era bem ruim lá. O campo era ruim. Não, era horrível. E aí eu ingressei na faculdade, na engenharia, comecei ali muito bem, muito pegado, muito firme, não tive nenhum BO na faculdade, estudava muito. Só que aí eu ia jogando o poker aqui em Barrinha, em home game, a gente fazia uns torneiozinhos bem pequenos, de buy-in de R$1, R$2, assim, muito baratinho, que não machucava, mas foi fomentando, assim, dentro da gente a gana de participar. Aí a gente ouvia falar dos RPTs em Ribeirão, era sonho jogar RPT, assim, que era... Não conseguia imaginar jogando RPT, porque eu não conseguia ver eu colocando algum dinheiro no jogo. Só que comecei a ver que eu tinha muita facilidade. Eu comecei a ver que a gente fazia sessões aqui em Barrinha e assim, o pessoal que lucrava ganhava 10, 15 reais, eu ganhava assim 60, 70. Aí começou a subir os valores, eu comecei a fazer 100, 150. Eu comecei a ver que eu tinha facilidade. Levava jeito, né? Levava jeito, tinha facilidade. Aí a gente fez um dia, o Brunão, lá do LoL, ele tinha um jogo em cima da picanha fatiada, que era lá na 9 de julho. Era bem lá no início da 9 lá, indo ali pro rumo da Câmara ali, onde vai embora ali, né? Sim. Era bem no início ali da 9. E aí em cima da picanha fatiada tinha um jogo. E aí a gente ficou sabendo e começou a ir lá. O primeiro torneio que eu fui jogar lá, assustado, cheio de gente boa, eu cravei o torneio. Aí ganhei R$500, assim, que, velho, era muito dinheiro. É muito dinheiro, mas era muito dinheiro pra mim.
um jogo. Porque Sim. quando tinha torneio em barrinha, eu ganhava 70, 80. Foi muita grana, assim. Falei, velho, vou ficar rico jogando isso aqui. E aí é o que acontece com todo mundo, né? Decidi e vou engatar. Aí comecei a jogar cash game, como eu estudava em Ribeirão, às vezes tinha uma aula vaga, eu ia lá pra Picanha Fatiada, aí logo deu problema lá no negócio do aluguel, eles foram pro LOL, quando abriu o LOL na Altino Arantes. O Ribas tinha aberto, o Brunão acho que juntou, fez parceria, falou, agora vai ter um jogo no LOL, eu comecei aí, mas era torneio caro e tal, tinha um pouco de medo, mas fui engatinhando. Aí quando eu comecei a fazer um dinheirinho no cash do LOL, eu fazia um positivo assim, conseguia fazer um positivo mensal, meio que um bico, né? Eu considerava um bico, eu trabalhava em barrinha e fazia um ganho no jogo. Eu comecei a encarar meio que como profissão mesmo. E comecei a estudar, e não tinha material, era difícil. Comecei a estudar mais, e a ir mais atrás. Era escasso, mas tinha uma coisa ou outra. E fui engatando e fui ficando melhor, vendo que tinha sentido estudar mesmo. E aí a minha namorada chegou na faculdade. A Damares terminou, ela tinha feito um ano de cursinho, a gente já namorava desde 2010. Aí em 2000 eu acho que foi em 2013, eu acho que foi 2014, ela foi iniciar. E ela tinha sonho de fazer um curso de odontologia. E aí é um curso caro. E a família a minha família não tinha condições assim, de bancar esse curso para ela. Então eu falei, amor, faz a matrícula, entra e a gente tenta o FIES, porque eu fazia engenharia, eu fiz um tempo pagando e depois ingressei no FIES. Começou a me apertar, eu comecei a fazer FIES. Falei, depois você entra no FIES, mas eu não sabia a diferença que tinha de um curso para o outro, porque a engenharia era um curso mais barato, então você conseguia facilmente o FIES. E as cotas da Unip eram grandes e tal. E a UNAERP tinha as cotas também grandes, mas os cursos eram caros, medicina, odontologia. Então dava poucas cotas para o curso e ela não conseguia ingressar. Então tinha que ir pagando, teve que pagar matrícula, teve que pagar janeiro, fevereiro, março. E aí eu falei, olha, ela falou, amor, não dá, ela não trabalhava, o pai trabalha na Copema, em Ribeirão, a mãe trabalhava de doméstica, então não tinha uma renda disponível para cursar, né? A Odonto, mais bancar material, que a Odonto tem, é muita coisa, 6, 7 mil reais de material por semestre, Nossa. às vezes mais, e a faculdade dela começou ali em R$ 1.500, 1.550 ali, e eu falei, ó, é o seguinte, eu tô fazendo dinheirinho no jogo, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a pegar eu pegava o calendário, e como eu já era formado na educação física, eu falei, eu vou deixar a engenharia agora um pouquinho de lado, vou ajudar a Damares a estudar, porque eu já sou formado, eu não tenho uma espera do emprego para engenharia, nada, eu vou dar prioridade para ela. E fui fazendo a faculdade no terceiro ano nas coxas, e terceiro ou quarto ano, e passei a jogar mais disso. Então eu pegava o calendário, só que eu dava aula, então era corrido para mim, eu dava aula desde as 7 horas da manhã. Aí eu peguei o calendário, pegava o calendário do mês, falava, bom, esse mês aqui eu posso jogar 10 dias, esse mês eu posso jogar 12 dias, eu fazia R$ 1.000 para ela por mês do jogo. E aí aqui eu tenho que jogar tanto, eu tenho que ganhar R$ 85 por dia. Aí ia no cash, jogava, fazia o dinheiro e ia embora. Tirava o dinheiro do pedágio, dinheiro do Cara, que álcool. massa, velho. Os passaram a ser nobres, hein, cara? Pelo amor de Deus. Inclusive, o Patrick, até um comentário que óbvio que você não vai saber, o Vicentinho sabe, mas assim, esse tipo de jogador, óbvio que para ele é ótimo e eu acho certo fazer. Você tinha ódio. Não, eu não. Para mim também. Eu acho certo. Cara. Só tô tentando adiantar. Não é por isso. Então, a caixinha não acontece. Mas não por isso. No caso, o Vicente até ele vai saber. Eu nunca reclamei disso, até porque sempre tive amizade com ele. E como eu acabei de falar, eu acho que o que ele faz é o certo. Mas eu falo assim, tinha muito jogador que não gostava que as pessoas faziam isso. Ele deve ter. Eu acho que ele não liga disso, mas tem muito. Provavelmente deve ter ouvido muito por causa disso. Às vezes eu levantava da mesa, aí os caras falavam assim: não vai levar o balde com as minhocas? Porque, tipo assim, veio pescar, né? Cara, olha só, velho, os caras. Aí eu comecei a ver que não era. Eu comecei a ver que não era bom. E aí eu comecei a demorar mais. Então, dinheirinho ali, aí eu ficava, tentava segurar ali e tal. E para não ficar chato, e aí passei a agir melhor nessa parte. Mas só para não ficar mal visto. Né? É só mais
como é que fala? Pela boa praça ali, né? Sei lá. Isso, mas é tipo uma ética ali, né? Assim, que não existe, sim. mas é uma ética meio que... Mas você fez bem. É porque você me fez lembrar da época que, cara, figurinha. Tazo, da época que eu jogava Tazo. Puta, o moleque que começava a ganhar e parava. Pô, Era você queria só um matar o louco, né? moleque. Matar, é uma Você coisa falava, um pouco. porra, o que você vai parar, filho? Não, volta aqui. Aí, me dá uma chance de tentar Me dá ganhar uma de chance. volta, né? é isso. É isso. É a Claro. mesma coisa, né? E a até mesma a coisa. gente, às vezes eu mesmo tava jogando e sentava algum louco lá com. Em 10 minutos o cara dobrava, se levantava e ia embora. Mas como assim? Nossa. Mas infelizmente são ossos do ofício aí, né? Claro, O cara tem direito e aí eu passei a nem falar mais nada. Mas eu Sim. sempre fui um cara muito político. Eu nunca gostei de deixar ninguém chateado, nunca gostei de desagradar ninguém. Então Legal. aí eu passei a ficar mais, eu segurava. Ia Uhum. lá fora, fazia que fumava, que eu nem fumo, né? Mas dava uma fumada lá Fazia que de fumar. tabela. Acendia um cigarro, deixava no dedo. Fumava de tabela, né? Ficava conversando com Uhum. os caras lá. Mas para não ter esse tipo de conversa. E aí fui fazendo isso, mas sempre no cash. E consegui ajudar a Damares para encurtar aí. A Damares só conseguiu esse FIES aí em novembro daquele ano. Então foi muito sofrido, porque ali de julho para de junho para julho subiu. A mensalidade foi para 2.000 e tantos reais lá. Aí tivemos que Todo aumentar. semestre sobe, né? Eu acho. Né? Todo semestre sobe. A dela era assim. A engenharia acho que também era, não lembro. E aí passei a ter que jogar mais dias e buscar mais e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. Em novembro ela conseguiu o FIES. E hoje tá aí, trabalha em 4 ou 5 lugares. A Damares trabalha hoje. Nossa, velho. Atende Jabuticabal, atende Sertãozinho, atende Barrinha. E Cara, mas graças a Deus, deu tudo certo. uma coisa que me deixou muito curioso é assim, por exemplo, pelo menos dentro dos seus irmãos, eu não sei, eu ia até perguntar anteriormente, quando você começou a falar da formação, é que normalmente a gente é inspirado por alguém, irmão, não estou né? falando que isso é uma regra, mas tipo, né, normalmente, quem que te motivou, tal, meu pai era assim, meu pai era assim, tal, mas lá na tua casa eu percebi que cada um foi para uma área diferente, né, tipo, um é Assim, aqui em bancário, o outro é casa, não sei o quê. aqui em casa todo mundo sempre teve que estudar. Tipo assim, meu pai e minha mãe não tiveram estudo, né? Estudaram, minha mãe acho que até quarta série, terceira série, meu pai terminou aí o colegial e tal. Mas sempre foi prioridade, assim, era obrigação mesmo, acho que como a maioria das pessoas. Mas aí quando a gente terminava ali o colegial, já era meio que assim, ó, vai fazer uma faculdade. E aí cada um pendeu para um lado, né? Assim, a minha irmã fez letras, não terminou e foi para o direito. Aí se graduou advogado e aí tá aí até hoje, trabalha aqui em Barrinha, super conhecida, mais de 20 anos de profissão. Que a minha irmã, ela é 15 anos mais velha que eu. Então a minha irmã é quase minha mãe, assim, minha irmã que cuidou muito de mim, que minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe era costureira, né? Então minha mãe passou muitos natais aí costurando, pra gente ter o que comer mesmo, pra gente não ter falta das coisas. E a minha irmã, então, que cuidava muito de mim. Então, a minha irmã, assim, é meio que minha segunda mãe, assim. Deve ser sua amigona, assim, né? Muito, muito, Porque... assim, absurdamente, assim, é muito mesmo, assim, de confissão e de o que precisar falar é na hora, e se ela precisar, o que eu precisar é na hora. Minha irmã não existe, assim, que a minha irmã faz para mim, mas a gente aqui em casa, o Patrick e Falcone, a gente é muito unido, assim, os meus irmãos é muito bonito, assim. Eu vejo que não é. Eu achava que era comum, mas hoje, assim, com a idade que eu tenho, assim, né, tenho 31 anos, não sou velho, mas já vi muitas coisas e vejo que não é assim, não, na maioria das casas aí. Não é mesmo. Não, aqui, assim, a gente é na hora, assim, os irmãos, o que precisam do outro. Tanto que a Damares, quando fez o FIES, precisava de um fiador, né? E meu irmão, que é bancário, não podia ser porque era do banco. E aí, esse meu outro irmão, que hoje está em Ribeirão, o Ivan, morava no Espírito Santo, próximo à Bahia, nessa época, ali em Nova Venécia, próximo a São Mateus, norte do Espírito Santo, quase Bahia. E teve que vir para assinar esses documentos, 1.300 quilômetros. Tipo assim, no outro dia ele estava aqui, os documentos. Então, tipo assim, a irmandade nossa, assim, é uma coisa que eu agradeço muito mesmo, porque é o que foi me abrindo portas, assim, sabe? No período difícil de faculdade, que você tá apertado e tal, meus irmãos sempre estenderam as mãos para mim, sempre que eu precisei. Cara, assim, essa cumplicidade, essa parceria, você acha que se deve ao que exatamente? Porque será que é a criação a que é gente isso? deve aos nossos pais, né? É.
especificamente, assim, tanto meu pai quanto a minha mãe, mas principalmente a minha mãe, né? Meu pai sempre trabalhou muito, ficava fora muito tempo, assim, trabalhava, às vezes rodava o período ali na Copa Cesp, que era uma empresa que ele trabalhou 48 anos aqui, e ele, então, ele ficava, a gente tinha, assim, sempre conviveu com os dois, mas a minha mãe era muito mais próxima, e minha mãe sempre pregou muito isso, assim, sempre brigou, sempre teve coisa de irmão, assim, mas é assim, eu e meus irmãos, a gente não briga, hoje não mais, que tá todo mundo adulto, mas quando era mais novo, assim, tinha muita briguinha besta, mas era assim, brigava num dia, no outro dia tava lá já tranquilo, e o que precisar é na hora. Essa campanha, por exemplo, que depois nós vamos falar aí da política, né? Essa campanha agora que eu participei, fui candidato aqui, eu fiquei sem meu carro, eu bati meu carro numa lombada, numa estrada de terra, e prejudicou toda a frente do carro, acabou com a frente do carro, eu tive que até acionar o seguro. Foi uma pancada violenta, eu não via lombada, era uma terra fofa, e bateu, era uma lombada de quina, acabei com a frente do carro. E aí chegou, e era assim, 10 dias antes da campanha começar. E eu fiquei a pé. E aí eu fiquei a pé assim, fiquei com a minha motinha, né? Eu tenho uma bis, mas tem hora que tava chovendo, ou precisava ir numa outra cidade buscar material, não sei o quê. Então eu precisava do carro, velho, era absurdo, assim, era na hora. Minha irmã, sabe, falava, não, fica com o carro aí, deixa na casa da mãe aí pra você já usar. E a única locomoção que ela tem, e disponibilizava assim para mim qualquer hora, qualquer momento. Velho, não existe. Meus irmãos, sem brincadeira, todos eles, assim, tanto a minha irmã quanto o Ivan e o Cris, eles são assim, são demais mesmo. Tudo que eu. É na hora, velho. Não tem nem meus irmãos. Que show. Cara, então, pelo que você estava me contando aí, até nesse processo de estudar e tal, o futebol então foi ficando de lado, porque a gente estava falando dessa parte, foi meio que automático, assim. Ou você lembra de um dia que você decidiu, você falou aí, seus irmãos te apoiaram, as pessoas te apoiaram, ou teve um dia que foi aquele dia que você falou, não, eu não vou, futebol eu não vou tentar mais. A partir de hoje futebol foi ali para quando eu fui começar a faculdade, que eu já trabalhava com a minha irmã, já era difícil para eu treinar, porque eu ficava no escritório para ela, e aí eu ia 2 ou 3 vezes para Ribeirão treinar, depois um tempo joguei em Sertãozinho também, mas aí eu comecei a ver que não me dava nada, comecei a ver que eu não tinha retorno, eu só me machucava, eu amo futebol, jogo, se eu pudesse jogar bola todo dia, mas eu comecei a ver a lucrativa da história. Eu tô virando homem, tô crescendo e não tenho um gato para dar água e preciso. Então vou estudar. E aí eu via que uns caras em Barrinha, que igual eu falei, Barrinha tem muita gente boa, mas é bom de verdade, assim, é muito mesmo. Os caras muito craque, assim, tem Barrinha, tem craque. E aí eu via que esses caras não conseguiam nada. Tentava, corria, ia fazer. Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô. Tem um pauzinho aqui no microfone, eu acho que tá tudo bem. Os caras corriam atrás e tentavam, ia fazer teste longe, ia para São Paulo, ficava, ia para Mato Grosso, teve um aqui que foi pro Cruzeiro, um outro foi pro Santos, e ficava ali legal, pô, o cara entrou lá, mas retorno que é bom nada. Aí tinha a história de uns outros ex-jogadores aí que teve aqui em Barrinha, que também, assim, não tiveram... Não agradava muito. Não explodiram, assim, de ficar famoso e poder não precisar mais trabalhar, ajeitar a vida. Então eu comecei a ver que era... E aí comecei a ver dados, né, que era 2% dos profissionais que vivem muito bem, que tem um retorno muito grande, o restante sofre, o restante não recebe. Engraçado, né, cara, isso, né? É bem baixo o índice de quem explode, assim. É que eu acho que é muito baixo também por conta que você falou lá no começo, né? Eu acho que principalmente no Brasil, tipo, sei lá, 80% talvez, vamos supor, dos homens querem ser jogador de futebol. Então, tipo, a margem até mais. Não, eu falei 80 via nas ainda. escolas. Eu falei 80 arriscaria ainda, até mais. mas justamente pelo número ser absurdamente grande, a porcentagem que vai dar certo, não tem como ser, né? E também toda uma outra parte, assim, que o futebol no Brasil sim. É a parte suja, né? a parte suja, só a Série A e basicamente B ali que tem tudo que é regalia, investimento, aí tem o feminino que ninguém vê, que ninguém dá muita... muito, eu acho que a palavra é desorganizado, assim, no Brasil. A parte você não tem base, hoje já se tem, né?
os Sim. times têm, sobe bastante gente, mas, cara, há 10 anos atrás, se vocês pegarem aí, se não fosse um Robinho, um Diego aí, você não... Não Cara, subia. 15 anos isso, atrás. o que você Não, falou é fundamental. O lance da base, né? Como o próprio nome já diz aí, eu acho que tinha que ser o principal, a principal fonte de, não sei, de repente, até De fornecimento de jogador ali, né? com certeza, não, não hoje em só. dia estão olhando bastante já para Hoje, isso, eu acho. ó, isso que eu digo, hoje tá olhando, mas você pega aí há, sei lá, 15 anos, quando eu tinha 15 para 16 anos, cara, você arrumar um teste de verdade, você ter chance, era muito, quando você arrumava já tava tudo marcado, os caras já tinham as cartas ali marcadas. Só para complementar o que eu falei do negócio da parte suja, é que provavelmente até é o que você ia falar dos jogadores de barrinha aí. Às vezes tem muito cara muito bom que tipo não vira nada porque não tem um empresário, não tem um cara que Sim, indica mas ali. aqui em Barrinha é basicamente isso. Aqui em Então, Barrinha, por aí isso que eu tipo tem quero tem muito cara que se for ver por qualidade não era nem para estar ali, mas aí o cara tinha um isso. contatinho que pôs ele ali, né? Eu comecei agora, cara, de um tempo pra cá, eu comecei a pegar um pouco de birra de assistir os jogos profissionais. Porque não os da Europa, porque os da Europa o nível é outro, mas você pega e assiste aqui no Brasil, sem Tá desmerecer o feio. trabalho de ninguém, sei que os caras são Óbvio, trabalhadores, treinam e sim, tal, mas assim, você percebe que é um nível técnico muito baixo, cara. E aí eu vou é. aqui na quadra, aqui na esquina da minha casa, e jogo bola ali, que é um amigo meu, que o moleque joga em qualquer time do Brasil, entendeu? Eu Não tem tava, como ele ficar de fora. eu tava E tantos assistindo, outros aqui. eu tava assistindo o programa ali do Neto lá, os donos da bola. Aí ele tá com um negócio. Brincadeira. Ele tem um negócio agora que no final do programa ele mostra gols da galera do Amador, né? Ah, que Da, legal. da Várzea. Aí ele, pô, cara, você precisa ver os golaços dos caras, velho. Aí Velho, você tem fala, muito cara bom. meu, olha o nível dos caras. Aí o Neto não podia perder a oportunidade, né, de falar isso. Aí já falou assim, ó, não tem muito profissional aqui do Corinthians que não consegue fazer isso aí. Não, cara, E, ó, eu vou falar. e o mais interessante é o local que eles estão jogando, porque a Várzea, o Não, Amador, é um É campo mais muito difícil, né? ruim. Vai terrível. lá jogar lá no Morumbi, com aquele gramado lá, dá pra fazer miséria, você tá louco. Cara, Tapete. eu assim, até, né, que falou citou do Neto aí do Corinthians. Eu, como corintiano, eu assim, de quando eu vim pra Europa, eu acompanhava ainda alguns jogos. Mas aí teve hora que eu larguei mão. Porque Mas assim, é. o jogo é de madrugada. Tipo, Uhum. não tem paixão que aguenta, cara. Não vale a pena, né? Eu vou ficar É. acordado, tipo, o jogo começa às 3 horas da manhã. Os caras parece que não tem, sei lá, não tem nem vontade de jogar, parece, cara. Não, não dá. E eu acompanho ainda assim, até bastante, igual o Palmeiras, eu sou palmeirense, então o Palmeiras jogou contra o Delfim ali, acho que anteontem, acho que foi, né? Mas eu acompanho muito por causa da minha mãe, porque a minha mãe é palmeirense roxa. Minha mãe, Sim. quando era solteira, ia no estádio de Bandeira. Então eu acompanho porque ela gosta muito de futebol, então ela fica, me fala, filho, o Palmeiras joga, você quer, eu assisto com ela e tal. Mas é assim, pegar para falar que eu dei uma boa desanimada. E aí no futebol, Patrick, como você perguntou, eu fui vendo Aham. isso, que não me dava nada, não me dava retorno. Dali eu fui abandonando e aí entrou o poker que me dava um retorno. Comecei a conquistar algumas coisas. Aí depois, quando a Damares conseguiu estudar, deu tudo certo. 2016 eu comecei a me dedicar em torneios. Que acho que você conhece, o poker tem ali o cash e tem o torneio, né? O torneio é Aham. uma forma mais segura, né, de se jogar, onde você arrisca menos e onde o jogo é um pouco mais técnico, né? Sim. É E mais aí o esporte, né? é mais o esporte menos o vício em si. Mas eu sempre joguei por dinheiro, eu nunca considerei um vício, né? Eu gosto muito, mas nunca Era considerei um vício, um. porque era um Era, como você trabalho para mim. falou, era um extra, né? Era um bico, né? Era um extra. Eu considerava como um trabalho, e depois de 2016 que eu comecei a me especializar em torneio, estudar mais, começou a ter mais material e tal. E aí eu comecei a ver que realmente podia fazer vida com isso e podia fazer dinheiro. E comecei a Uhum. focar mais e jogar mais. Aí em 2016 fui muito bem ali em alguns torneios em Ribeirão, os torneios maiores. Comecei a jogar RPT, que é o Ribeirão Poker Tour aí que o Falcone conhece melhor. Comecei a jogar mais e tinha umas premiações boas. Fiz uma mesa final em 2016 e continuei tendo gás ali. Isso foi dando combustível para eu ir me aprimorando, estudando mais e tal. Aí em 2017 o LoL fez um ranking
que no final de 2016 mudou para Independência, né, o Falcone. Uhum. Aí em 2017 fizeram um ranking muito top, que premiava o primeiro colocado com um carro, e o segundo, terceiro, quarto e o quinto com uma moto cada, né, tudo 0 km. E aí foi muito massa. E o ranking é grande, disputa aí, que disputa efetivamente ali, disputa, sei lá, umas 100, cento e poucas pessoas, mas no ranking em si aparece mais de 1000 pessoas, né, que é quem vai jogando. Todo mundo que vai premiando nos Todo mundo torneios que vai faz uma premiando pontuação, né? é muita gente. Aí eu fui muito bem em 2017, Não, 2017 eu estudava por conta ainda. Aí fui bem o ano todo, acabei terminando na quarta colocação. Aí ganhei essa moto, fiquei mais feliz ainda, né, tal. Em 2018, eu fiz um coach com o Bruno Foster. Eu sempre pesquisei bastante coach, eu queria fazer um coach mais ou menos do rumo ali do que eu entendia do jogo, porque o jogo tem muitas vertentes ali, muitas formas de serem vistas, né? E aí eu decidi fazer com o Bruno Foster, fiz o coach com ele. Assim que eu acabei o coach em janeiro, meu jogo ficou uma bosta. Ficou ruim pra cacete, porque quando você estuda, parece que muda um pouco o jeito que Muda você a vê, sua né? forma de... O jeito que você vê o jogo. Acabei ficando mal no jogo ali um mês e pouco, sem resultado. Aí os caras fundaram o Botafogo Poker Team, que foi a junção ali do Botafogo Futebol Clube com o LoL Sports Bar, né? Fizeram o time profissional ali de poker, me convidaram porque convidaram os caras do ranking de 2017. Aí eu aceitei ali, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque foi ali que eu deslanchei no jogo e conheci muitos lugares por causa do esporte, né? Visitei muitos lugares que eu não conhecia, disputei Campeonato Brasileiro em vários estados, conheci Porto Iguaçu, na Argentina, depois tive a oportunidade de viajar para Las Vegas, fiquei lá 20 dias em Las Vegas, foi muito massa, período muito massa da minha vida, assim, inesquecível mesmo. Passei a jogar sem riscos, né? Uhum. E jogava por uma parte do lucro, né? A gente jogava, Sim. eles bancavam todo o custo, inclusive alimentação, viagem, hospedagem, e a gente, o que ganhava, a gente ficava com uma porcentagem, se a gente batesse as metas do contrato, a gente viajava para esses torneios. Então, eu e o Bernardo, né, conseguimos bater as metas, o Bernardo Covre, com certeza ele vai assistir depois, que é um grande amigo, eu já vou mandar um abraço para ele. E ele, o Falcone teve contato também com ele, conviveu com ele bastante tempo, um cara muito bom, e a gente conviveu junto nessa época do time e batemos as metas juntos. Então viajamos para o Campeonato Paulista, depois disputamos o Brasileiro, ele foi para Brasília disputar, esse eu não fui, porque eu ainda não tinha batido a meta, depois eu fui para o Rio Grande do Norte em Natal, disputei lá o Brasileiro em Natal, foi a melhor colocação da nossa região, né, Falcone, até então. Fiquei em 7º lugar nesse Campeonato Brasileiro, tive uma premiação muito massa ali, premiei acho que 43 mil reais nesse torneio. Aí voltei de lá com o Campeonato Mundial habilitado, né? Então aí eu podia viajar para Vegas, aí o pessoal do time foi incrível, tiraram meu visto, tiraram meu passaporte, e fizeram todos os trâmites da viagem, aí eu e o Bernardo fomos para Las Vegas, ficamos 20 dias lá, disputamos a WSOP, que é sonho, assim, né? O Falcone sabe, um dia ele vai disputar também, com certeza. Eu já não sei se eu vou chegar lá não, mas teria vontade, cara. Cara, é uma coisa, pra você que já foi aí pra Europa e dar um pulo lá pros Estados Unidos, jogar um torneio lá do Mundial, é uma vontadinha que a gente tem. Seu irmão deve achar... Seu irmão essas horas, hein? Aquele que falou que não era pra... Não é pra você mas depois que eu aprendi, aí ele passou a ser parceiro. E aí quando eu comecei a fazer parte do time, a ganhar torneio e tal, ficar melhor assim no jogo, a ficar mais competitivo. Aí ele é fã número 1, o meu irmão hoje. Lá. Seu irmão até, quando é tipo final de torneio, seu irmão até vai para acompanhar, né? Bom, que é uma coisa. E às vezes tá longe, igual foi de Natal, não dorme, acompanha e tal. Aí virou fã número 1, assim. Aí eu até ajudo ele, porque como ele gosta, eu ensino bastante coisa, né? Assim, umas malícias do jogo, ajudo ele pra caramba. E ele joga online também. Mas joga pouco, legal. Né? Não joga pra fazer dinheiro, não. Joga assim de lazer mesmo. Mas é lucrativo no jogo, porque joga bem também. Cara, mas como é que você chega então até a política? Porque nenhuma dessas coisas que você falou até agora leva lá. Então, eu queria, na verdade, assim, isso antes de mais nada, eu não sei se vocês
É porque para mim, eu não sei se em todas as telas ficam, mas para mim, como eu tô gravando, fica o tempo aqui. Já tipo, passamos de 1 hora aqui já e a gente não Timerzinho chegou na parte da política. da Aí, política. assim, eu não sei como é que vocês estão de tempo aí. Qualquer coisa por mim, dá para levar mais um Tranquilo. pouquinho aqui. Para mim E também. tem duas coisas que eu queria falar, na verdade. Eu queria, da hora que a gente começar para o final, eu queria realmente falar dessa parte da política. Mas antes disso, eu só queria te perguntar duas coisas. Eu te acompanho no seu Instagram, né? Claro, principalmente aí da parte da campanha para frente. E você tá com o casamento marcado aí, pelo que eu tô acompanhando. Olha lá. Aí eu queria que A você. mão dele ali ali o Tá, negócio aí, ó. eu queria só Tem um você falar rastreador aqui. Filho, olha lá, isso aí vem com alguma coisa aí GPS até. do casamento, como é que tá os planos aí, até, sei lá, talvez se a pandemia, se foi algum problema para vocês talvez ter adiado um pouco, não sei. E Então, é só uma dúvida que me surgiu na hora que você falou, a sua casa nova, ela é em Barrinha? é em Barrinha. Projeto? Barrinha. Barrinha. Você tem vontade de, tipo, ficar em Barrinha, tipo, para sempre, assim, essa é a seus planos. Assim. Bom, então, primeiro o casamento, a gente tá com o casamento aí marcado para março, mas aí a gente tem uma ressalva da pandemia, se não tiver ainda voltado basicamente as coisas, a gente pode postergar isso aí para depois. Mas eu já namoro há muito tempo, né, gente? Eu já sou noivo há 3 anos e namoro há 10 no total, né? Então a gente já tá mais do que na hora já de parar de enrolar a Damares e casar com ela Não, logo, né? Ela me troca. Eu perguntei dessa parte do casamento, porque até a gente tem um amigo nosso aí, até bem próximo do Patrick, inclusive, que ele estava com o casamento marcado para, tipo, agora sim, para esses dias atrás, e aí teve que remarcar por conta da pandemia, né? Então, eu perguntei se às vezes, por você ter, não sei se firmado nesse momento, ou se vocês tinham combinado antes, se foi talvez a data por conta desse negócio da pandemia, ou se não tem nada a ver. Não, é assim, é porque assim, ó, o negócio do casamento é a construção da casa. A gente construiu a casa desde 2018. A gente vem construindo, devagarinho e tal, né, de pouquinho, e agora a casa tá basicamente pronta. E a gente não quer deixar a casa lá pronta sozinha. Então a gente quer morar, mas a gente... E aí a gente decidiu jogar aí para março, que não é um período, que não é uma data longe e que não é perto. A gente já estava marcado aí desde basicamente setembro, outubro aí. Então a gente jogou para março, que a gente acha aí que a pandemia já vai ter dado uma maior tranquilizada e não é tão em cima e também não é tão longe, né? Por causa justamente da casa mesmo. Que a casa já vai ficar pronta e aí... E a casa já vai... a casa agora tá colocando iluminação e tal, então já a casa tá basicamente pronta. Falta alguns detalhes, mas pouca coisa. Já dá para morar na casa tranquilamente já. Então a gente decidiu marcar por causa disso aí. Bom, agora vamos para a parte aí da política. Vamos aí, cara. né? Como é que você chegou na política, velho? Cara, a política é assim, ó, a minha mãe, mais uma vez a minha mãe, ela é muito politizada, assim. Ela é uma mulher muito, sabe, ela adora, ela gosta de falar sobre. Se ela tá sem fazer nada à tarde, ela vai lá e liga a TV Câmara e assiste. Ela liga a TV Senado e assiste. Mesmo, porque... Ela gosta, dela. Como eu disse, estudou pouco, mas é muito bem informada. Se você ela sempre foi assim, ou é recente? A vida toda. Porque agora o movimento, né? Não sei se é um movimento, e isso talvez se deva ao fato da informação hoje em dia, principalmente. Ser mais acessível, né? Está muito mais do que antes, principalmente por conta do advento da internet, das redes sociais e etc e tal. Tem os neopolitizados, eu diria, né? As pessoas que agora participam. Isso é muito bom também, muito importante. Mas ela não é o caso, ela sempre gostou. Minha mãe, se você pegar para debater política com ela, tanto a atual quanto a história, se você não tiver bem informado, você vai passar vergonha. Ela é muito com essas pessoas dá gosto de sentar e ouvir, velho. É sensacional. Todo mundo que eu trago começa a falar com ela, fica louco. Ouvir eu gosto, mas igual ele falou aí, se for para discutir, eu nem me meto, porque senão eu vou passar vergonha. Não, discussão, cara, a não ser que você tenha realmente, que você esteja embasado, não vale a pena. Por que você vai discutir, né? Entrar num assunto que você não domina. Mas eu fiz toda a campanha, né, aqui em Barrinha. Eu fui candidato em 2016, na última eleição para
para prefeito e vereador, né? Eu fui candidato aqui a vereador e fui bem na eleição, tive 218 votos, que para Barrinha é bastante voto, porque o mais votado naquele pleito teve 502 votos, então eu tive muito voto e fiquei em 16º lugar aí, né? Mas não consegui entrar porque são 11 cadeiras aqui. Mas eu plantei uma sementinha, né? Fiz uma campanha muito limpa, muito honesta. A gente nunca compra voto, a gente não oferece nada em troca do voto. O que eu ofereço é trabalho, é a minha dedicação, meu empenho. Eu sou um cara, graças a Deus, bem formado. Não vou ser passado para trás, então eu vou me empenhar no cargo, né? Sempre foi essa a minha ideia para trabalhar. E aí esse ano eu mais uma vez, né, a prefeita aqui me convidou para ser candidato ao lado dela, outros também me convidaram, outros candidatos me convidaram, inclusive eu ia ter melhores condições de trabalhar nesses outros partidos, porque eu ia ter verba, eu ia ter gente trabalhando para mim e tudo mais, mas eu não quis, porque é uma ideia diferente, assim, eu acredito que dá para fazer política sem injetar dinheiro. O dinheiro é muito importante, se precisa. Nesse pleito eu gastei aí R$ 4.800 basicamente do meu bolso, mas com papel, com divulgação, com impulsionamento do Facebook. A parte com essas, do marketing, né? Parte do marketing da política em si. Agora a gente não compra um voto, a gente não sabe. Então a gente fez uma campanha muito limpa e o fato de eu ter entrado é assim, pela minha mãe sempre me falar muito, a minha mãe sempre pregou assim na minha cabeça, filho, a política é muito boa. Quem não vale nada é quem tá lá. Quem não presta é quem tá lá. Quem faz mal para a política são as pessoas que se envolvem. Se a gente tiver gente boa se envolvendo, a gente consegue transformar muita coisa. Minha mãe sempre me falou isso. E eu, quando recebi o convite na passada, em 2016, me lembrei de tudo isso e sabedor de quem eu sou, da minha índole, do meu caráter, boa criação, boa formação, tenho capacidade, eu decidi me envolver. E eu sou muito competitivo, assim, né? Tudo que eu pego para fazer, eu procuro ganhar mesmo. Dá para ver assim. aí, né? Dá para ver aí atrás. Eu já tive muito problema quando eu era mais novo, inclusive, de ser mal perdedor. Nunca gostei de perder, assim. E o poker é mais um ponto positivo que o poker me trouxe, porque o poker, para quem conhece, você vai mais perder do que ganhar. Né? Principalmente para jogador de torneio. Então mesmo a derrota, sendo muito bom, né? Mesmo você sendo muito bom, você vai premiar aí 20 e poucos por cento das vezes aí, que já é muita coisa, né? Então 80% das vezes que você jogar, você vai... Não. É um dado muito importante para quem quer fazer dinheiro. Oi. 80% das vezes que você jogar torneio de poker, um bom profissional vai perder. Os 20% que você premiar é que vai valer a pena todos os outros 80% que você perdeu. Mas é um dado importante e eu aprendi a lidar muito bem com o não. Não é agora, não deu hoje, não adianta ficar bravo, isso aí você não vai mudar. E aí passei a ser um bom perdedor, mas não gosto de perder, não. E aí a política em 2016 eu acabei perdendo, mas eu perdi de uma forma na urna. Eu não fui eleito, mas eu ganhei, porque através da política me abriram algumas portas, né? Eu passei a trabalhar aqui em Barrinha, em um outro local, fui convidado a ser coordenador de um centro educacional aqui em Barrinha, então me abriu algumas portas, tive mais contato com a população, com pais de alunos, me permitiu fazer parte do time, né? Porque enquanto professor você só tira férias em janeiro e no recesso de julho. E nesse cargo eu poderia tirar férias em outros meses. Então foi quando eu consegui viajar para jogar. Então, abriu muitas portas. E aí eu fiz um trabalho aí por 4 anos na cidade. Nada assim, não tinha um trabalho social de fazer isso com criança, fazer isso com gente carente, mas eu procurava ajudar em tudo que me procuravam. Eu fui fazendo um trabalhinho assim para não sair dos holofotes mesmo. Sim. E aí agora esse ano deu tudo certo, a gente fez uma campanha muito limpa, muito honesta. O Falcone acompanhou de projetos, de propostas. Eu fiz uns vídeos falando das minhas ideias, sem prometer nada. Campanha muito diferente, assim, sem fazer troca de barganha por cargo político. Me ajuda aí, sua família, que eu vou arrumar uma secretaria para você. A gente não fez nada disso. Eu não tenho compromisso com ninguém para sabe, arrumar cargo, ou fazer isso, ou você votou em mim, agora tem que te dar isso aqui. Graças a Deus, a gente chegou de uma forma muito limpa. Cara, o melhor negócio que você
fez, eu me né? orgulho muito. Para falar a verdade, assim. Eu acho que para quem está do lado de cá, quem não se envolve com a política, assim, com tanto fervor como sua mãe e tal, que gosta, acompanha, fica... É o que a gente espera, né? Só que a gente sabe que não é o que se tem por aí, né? Pelo menos o que a gente sabe. Eu vejo que o cenário na política, eu estudo muito, eu fui procurar também me aprimorar nesses 4 anos aí. Eu sou formado na educação física, licenciatura e bacharel, depois fiz a engenharia civil e depois pensando em ser político, em ter um cargo público, eu estou cursando gestão pública, né? Legal. Estou fazendo uma pós em gestão pública, então eu estou me dedicando assim para ser um vereador diferente mesmo do que a gente tem visto em Barrinha. Não generalizando, Barrinha tem bons vereadores, já teve bons vereadores também em outras gestões, mas é sempre minoria essa galera da Câmara aí, né? Não é uma galera que é a maioria que está afim, ou maioria que é competente, ou maioria que está preparada, infelizmente. Então eu quero mudar assim, esse cenário, sabe? Fazer um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Barrinha. E eu vejo, igual você falou, Padre, que o cenário está mudando muito. Por exemplo, Barrinha Cara? esse ano, cara, de pouquinho. É porque a Ah, mudança na política, ela é muito lenta. Demorada. Porque é 4 anos para eleger um prefeito. Você vai eleger outro só daqui 4 anos. Presidente é a mesma coisa, deputado, governador. Então é um negócio que você vai vendo quando acontecem as eleições pelos resultados. Por exemplo, aqui em Barrinha nós tivemos uma renovação na Câmara Municipal em 2012. Nós tivemos aqui, salvo engano aí, não, em 2012 nós tivemos um reeleito. Em 2016 nós tivemos um reeleito, que não é o mesmo de 2012. Olha só. E agora em 2020 nós tivemos 3 reeleitos, mas por conta dessa troca aí da lei eleitoral aí, dessa legislação que deu uma dificultada aí no processo, e aí você monta um partido aí que te ajuda e você vai ser eleito aí, basicamente. Então, Você conseguiu reeleger. reeleger. Voto do outro lá, né? Eu tenho a regrinha. Antes você coligava partido. Agora você não coliga mais, então você montou um partido ali que você sobressai sobre os demais, que eles tenham alguns votos bons, você fatalmente vai ser eleito. Então, aí tivemos 3 reeleitos aqui em Barrinha, mas também não tira o mérito, porque é muito difícil você ganhar ganhar a eleição já é difícil, agora você ganhar uma reeleição é mais difícil ainda. Então, eles também têm os méritos deles de terem sido reeleitos, mas renovou muito. A gente tem 8 novas caras aqui. Alguns investiram, né? Outros não, como o meu caso, que não fez campanha com dinheiro. Então a gente tem uma luz no fim do túnel, sabe? Entendi. Dá para ficar otimista aí com a cena Otimista, política daqui para Cara, frente, assim. e eu, assim, só uma coisa, posso até estar viajando no que eu vou falar, mas é uma visão minha. Eu não desmerecendo Barrinha, mas Barrinha é uma cidade pequena em questão que eu falo territorial, claro. Em Mas todos os assim, sentidos. e eu Territorial é acho. muito grande, Falcone. Ah, Mas é? a Não questão sabe. é gigantesco o território. Mas a população em si é pequena e a arrecadação da cidade também é baixíssima. Certo. Então, sim, é Então, uma cidade pequena. aí eu acho que nesse ponto, se tratando de política, eu acho que o fato dela ser pequena, eu acho que é bom, porque assim, como a gente falou, é difícil de, tipo, os bons políticos é difícil de sobressair no meio do monte. E Sim. aí, no caso, por ser pequeno, eu acho que vocês têm, por exemplo, no seu caso, e Tem eu mais chance de até aparecer, né? exato. Eu até já, tipo, aproveito para te desejar aí que você realmente faça a diferença e tal. E aí, nesse caso, você realmente fazendo, por não ter tantos ao seu redor, você acaba se conseguindo mostrar serviço, né? Sim. Acho que isso é bom. Sim, assim, o fato da cidade ser pequena, realmente, você tá certo. Porque é bom porque as pessoas todas te conhecem, né? Sim. Então as pessoas já sabem esse cara é legal, não, esse cara aí tem mais ou menos, não, esse cara não é bom, esse cara é folgado, esse cara quer só entrar pelo salário, enfim. E tem candidatos de todas as formas, todos os tipos, né? Mas eu vejo que entrou uma Câmara em Barrinha que tem grandes chances de fazer um trabalho diferente, assim, sabe? Se destacar aí. Gente que tem uma cabeça nova, gente por exemplo, a minha ideia, eu não penso em mim. Eu sei que eu vou estar vereador por 4 anos, é
É um contrato de trabalho aí que vai me permitir trabalhar por 4 anos. Se eu for bom, a empresa vai me recontratar, que é o Que povo. que vai te Se não, vai diferenciar. renovar, entendeu? Então, a pessoa... E assim, você vê que esse índice de reprovação da galera que não é reeleita é um índice alto. Então, Sim. quer dizer, a população está ficando um pouco mais crítica. Assim, de Exato. pouco, é o que eu falei, é gradativo. Mas você vai ver que vocês vão ver que as próximas eleições aí, Cara, o pessoal já vai. Tira pela eleição de presidente, independente se vocês apoiam ou não o Bolsonaro. Sim, sim. Mas ele ganhou uma eleição com pouquíssimos recursos e basicamente na internet. sim. Isso era praticamente impossível acontecer isso. E foi justamente o que você falou. No caso dele, a população tipo, estava insatisfeita com o que estava tendo e aí trocou. E aí eu acho que é o que vai acontecer. Isso vai acontecer cada vez mais. É isso. E aí o que a gente tem que fazer é nós que somos jovens e com a cabeça voltada para o bem geral e não para o nosso umbigo, é se envolver mesmo na política e se capacitar e buscar fazer a diferença. Hoje o prefeito que ganhou em Barrinha é o José Marcos Martins, né? Tem até o sobrenome mesmo que o meu, mas não é parente, não. Ele é só Martins, né? Eu sou Martins da Silva. Mas ele não era o prefeito que eu apoiei. Eu apoiei a prefeita Mila, que já era a atual prefeita, e foi para a reeleição e perdeu a eleição. E o Zé Marcos, essa semana, inclusive, eu já tive uma conversa com ele, assim, que me deixou muito feliz, que é o fato de que ele não está preocupado em lado político e eu tampouco. Eu não tenho lado, né? Não é porque a minha prefeita, que foi minha candidata, perdeu, que eu vou ser contra os projetos do José Marcos, entendeu? Eu tenho que apoiar ele no que for bom para a cidade, porque quem vai ganhar somos nós, é a população. Então eu não tenho lado, né? Você falou aí é fundamental e até que você comentou toda essa questão da mudança que está tendo e talvez o envolvimento das pessoas com a política e o esclarecimento, em parte se deve pela questão de hoje se conseguir informação, né, de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, né, mais fácil. Então, assim, tudo isso que você está falando aí pra gente, pelo menos da sua região aí, né, como o Falcone também citou, né, pelo fato de ser uma cidade pequena, uma chance das pessoas se conhecerem, né, ou conhecerem os candidatos e terem uma opinião crítica maior aí. Mas tudo que você está dizendo é legal porque para quem nunca teve, eu pelo menos nunca tive, acho que o Falcone também, acho que a gente é bem parecido nesse sentido. Eu nunca me envolvi muito com questão política, nunca fui um cara muito politizado, assim, né, de entrar em discussão. E hoje a gente vê muito isso, né, cara? Hoje você vê muito isso, e assim, do negócio que você falou, não é porque o cara, eu não sou a favor, não apoio as ideias totalmente desse candidato ou daquele, que eu vou ficar contra o cara porque o cara ganhou, ou sei lá o quê. Né? Porque, afinal de contas, o interesse deveria ser, né, o bem de todos. Geral, cara, e no caso, por exemplo, público, né? No caso, até, mais uma vez, falando na questão da cidade ser pequena. O Vicente mora na cidade, então, tipo, para ele, quanto melhor a cidade for, é melhor para onde mora. Lógico, fiz minha casa agora aqui, vou ter filhos aqui. Família dele. Vou morrer aqui em Barrinha. Conhecida, né? Então, você me perguntou aquela hora da casa, né? Se eu pretendo ficar aqui, eu pretendo. Eu sempre pensei muito no assunto, né? Nossa, será? Porque Barrinha é uma cidade que tem pouca oportunidade, Barrinha não tem geração de empregos, Barrinha não tem um aterro sanitário, Barrinha não tem um centro de zoonose, Barrinha não tem tratamento de esgoto. Então Barrinha é uma cidade complicada, é uma cidade gostosa para se viver, mas falta muita coisa, principalmente geração de empregos. E aí a falta de indústrias, de empresas... Eu posso fechar essa cortina aqui um minutinho só? Pode, vai lá. Tá estourando aqui, peraí. O sol tá chegando aí. O sol tá entrando no quarto aí dele. Saudade de entrar o sol no meu quarto aqui, viu, rapaz? Só esse artificialzão aí mesmo, né, Falcone? Não, nem ele eu tô usando. Tá desligado? Se eu ligar, ele fica muito. Olha aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Vou ligar ele, ó, estourado aqui da, ó. Olha lá. Olha, você nem ligando. Tô no naturalzão tá estourando muito. E aí o fato de Barrinha não ter essa geração de empregos e instalação de indústrias e grandes empresas
faz com que a cidade tenha uma baixa arrecadação tributária. E isso faz com que você breque um monte de situações. Por exemplo, o servidor público em Barrinha, o salário é defasado, tanto o professor quanto os demais servidores, saúde, gari, todo mundo, assistência social, todo mundo tem o salário, os próprios funcionários da educação, o salário é muito defasado. Porém, o pessoal que é assim, que tem pouca informação, o pessoal acha que é o prefeito, que ele não, que é a prefeita agora no caso, não foi um outro prefeito antes, que eles não querem aumentar, que eles têm o coração ruim, não é isso. É porque existe lei, né? E a lei da responsabilidade fiscal aí, ela permite, e o teto do orçamento da cidade permite que gaste até aí, acho que 54% do que se arrecada na cidade com salário de servidores. E Barrinha já está em 53%. Então não tem como aumentar. Mas por quê? Limite, porque não se tem arrecadação. Entendeu? Se arrecada lá, vou falar um X aí, sei lá, 5 milhões anual, para pagamento de água, vamos supor. Vamos falar 10 milhões anual. Tudo bem. E de arrecadação de empresas, arrecada aí 5 milhões. Então você tem aí 15 milhões, basicamente, um exemplo que eu estou dando, bem esporádico, assim, bem alternativo. Para você ter, então você vai ter 15 milhões, 54% disso para colocar em folha salarial. Se você tivesse 30 milhões, você ia ter 54% de 30 milhões, você ia conseguir ter todas as melhorias aí para os funcionários, enfim, aí mais obras, né? E aí tudo andaria melhor. Então a parte principal da cidade aqui, o sofrimento maior é essa falta de estrutura mesmo, infra, né? E essa baixa geração de empregos aqui. E essa falta de estrutura que faz, tipo, é que o seu caso, querendo ou não, é meio que um pouco de uma contramão aí vou dizer, normal do que é o que mais acontece. Mas tipo, o povo mais jovem, eu imagino que, por exemplo, o cara que nasce numa cidade pequena, a maioria quer ir para uma cidade grande por conta das oportunidades, certo? Hoje o que se ouve é isso aqui, né? Ouve-se que Barrinha não tem nada. Se Barrinha não for professor, ou trabalhar na usina, ou for enfermeiro, ou trabalhar no mercado, dificilmente eu vou ter um emprego. Então, você entendeu? Então é o que a cidade se acostumou. Barrinha hoje a gente chama Barrinha assim, é uma cidade dormitório, né? Tanto o pessoal trabalha fora, né? Trabalha tudo fora. Tem 33 mil habitantes em Barrinha e nós temos aí 7.500 alunos aproximadamente. Então vai sobrar ali 25,5. A prefeitura tem 1.100 funcionários aproximadamente. Nós temos uns 24 aí e meio. Nós temos aí possivelmente umas 20 mil pessoas que trabalham fora de Barrinha. Que é praticamente aí quase metade da... Não, dá mais da metade. É muita gente. Com certeza, mais de 50% da população trabalha fora aqui. De manhã, cara, na campanha a gente foi fazer os pontos de ônibus, porque você não acha a galera durante o dia nas casas, porque o pessoal trabalha fora, velho. É absurdo o que sai de ônibus de Barrinha, você não tá entendendo, assim, é muita coisa. Sai um ônibus às 4, um ônibus às 4h20, um ônibus às 4h40, um ônibus às 5, um às 5h15, um às 5h30, um às 5h45, é assim. E é tudo lotado. É tudo lotado. Você acha que... Não, tipo, sua visão aí, e talvez, sei lá, se demoraria muito isso. Mas você acha que nesse caso da cidade, tipo, hoje não ter tanta estrutura, você acha que pode ser uma coisa boa no sentido que, tipo, que tem muito a crescer, ou você acha que é uma coisa muito difícil de fazer acontecer, entendeu? Isso aqui é um tema muito polêmico aqui. As duas respostas aí para mim. Tem uma chance absurda de crescer por conta disso e é muito difícil de fazer. Porque, veja bem, como Barrinha não tem arrecadação... Porque a arrecadação é pequena, como você acabou de falar. É pequena e, assim, um tratamento de, por exemplo, o esgoto em Barrinha cai no córrego, que passa no meio da cidade, e deságua no rio Mogi. Tá tudo errado. Não tem tratamento. Você não existe mais, entendeu? Você não pode. Os loteamentos novos que estão saindo, tá tendo já o tratamento lá, aquele tratamento vertical, né? Que é com os tanques ali, né? Umas caixas, parece caixa d'água, né? Mas é tratamento de esgoto. Já tá saindo assim. Mas e o restante da cidade
é tudo esgoto jogado no rio, não pode, isso está gerando uma multa para a cidade, do Tribunal de Contas e mais a Secretaria de Meio Ambiente aí, que tá assim, a multa já não paga mais, entendeu? Tá em não sei quantos milhões aí já. E para fazer isso, para resolver esse problema, você precisa bombear esse esgoto. Mas dinheiro, né? O esgoto cai no nível 0 lá, nível do córrego ali, que é o do rio. Aí você tem que mandar para a estação de tratamento que vai fazer lá em cima no loteamento tal. É dinheiro, precisa de muitos milhões para fazer, então é difícil. Aí você precisa ter vereadores na Câmara que corram atrás disso. E não é ir lá e pedir os caras vão dar, né? Os deputados. Precisa Tem toda sentar, explicar, todo um trâmite aí, elaborar um projeto que mostre que Barrinha tem muita perda por causa disso. Enfim, tem que trabalhar. O nosso objetivo é esse. Agora, esse prefeito que entrou, que é o Zé Marcos, ele tem um contato muito grande com o Adilson Barroso. O Adilson Barroso, não sei se vocês conhecem, ele é presidente do Patriotas, que é um partido aí até grande, né? O Patriotas. E o Adilson é daqui de Barrinha, e ele fundou esse partido, né? Então ele é poderosíssimo, tem muito contato, ele conversa com o Bolsonaro pelo WhatsApp, então ele tem acesso. Então a gente torce para que agora o José Marcos consiga ter um acesso bom aí aos ministérios aí, né, da infraestrutura e tal, para a gente conseguir regularizar isso aí aqui em Barrinha. A ideia da prefeita aí era colocar a Sabesp, né, que é o órgão aí que toma conta, para terceirizar a água, que não é vender a água, era terceirizar. Mas a população não encarou muito bem, eu não acredito nem que seja a maioria, mas se divulgou aqui que a taxa de água ia aumentar aí, a gente paga R$55 numa taxa mensal fixa. Então falou que como ia colocar, ia fazer o tratamento de esgoto. E Barrinha também tem um problema com abastecimento de água nas casas. Algumas casas, alguns dias falta. É todo velho o sistema hídrico daqui. Então, velho, é muita coisa para se fazer aqui. A cidade cresceu sem planejamento, né? Então tem todo um problema aí também com isso. Então a ideia era saber alimentar essas casas com a água e tratar o esgoto de Barrinha, e em troca disso eles cuidariam da água e ficariam aí com o lucro aí, a arrecadação. A ideia é sensacional, porque a cidade não tem como fazer isso por conta. Só que aí, por políticas, né, politicagem, se ventilou aí a oposição, o pessoal aí se ventilou que a Sabesp seria ruim, que de R$55 da taxa de água ia para 150, uns negócios assim que não era. Eu acompanhei o processo, eu li, eu vi as tabelas de preço, não era nada disso. Tinha tabela de preço que era exclusiva para quem faz uso de programa social, igual Bolsa Família e tal. A galera ia começar pagando R$11 a taxa de água. Eu vi isso aí. Eu fui nas audiências públicas, eu participei, mas como fofoca e boca a boca é muito forte em cidade pequena, se divulgou por aí que era ruim, e os vereadores desse ano aqui rejeitaram o projeto da Sabesp, né? Foram contra. Então acabou ficando sem essa ideia aí concretizar. Agora a prefeita vai sair agora em dezembro, e o futuro prefeito eleito vai ter que dar um jeito, fazer uma solução, mas dinheiro para fazer de coração não tem. Então vai precisar aí fazer alguma coisa aí urgente, porque a multa está sendo gerada e Barrinha tem esgoto a céu aberto, cara. Tem o que cai no córrego e tem os que caem, que passam no meio de bairro, assim, de terreno particular, tudo errado. E um problema vai gerando o outro, né? Uma coisa vai puxando outra. A nossa sem ideia impacto principal ambiental. mesmo é isso. Então a nossa ideia principal é resolver mesmo esse problema aí do água e esgoto em Barrinha. É o essencial, assim, mas é para ontem, sabe? Entendi. Certo. Então, né, como falei agora há pouco, a gente até extrapolou um pouco do tempo aí. Eu queria te agradecer pelo seu tempo aí, que você parou um pouquinho para falar com a gente. Assim, eu como um amigo seu, não posso me considerar um amigo seu, eu quis ter essa conversa com você, que eu acho que assim, acho que até mesmo para o seu futuro aí, até na política, Sim. acho que também seria interessante até para os seus eleitores te conhecer também fora, sim, sua vida pessoal, sei lá, um pouco. Com certeza. Então, assim, queria essa ser nossa contribuição aí, sei lá. E aí, da minha parte,
te desejo sorte aí, que você consiga realmente fazer diferença, que pelo menos generalizando assim, para nós, a maioria dos leigos é muito difícil, mas boa sorte. E da minha parte é isso. Você que manda aí, cabeça. Pois é, ô Vicente, eu também, cara, faço das palavras do Falcone aí, não te conheço há tanto tempo, mas já deu para ter uma ideia. É claro que eu sou se alguém perguntar qual é o seu partido, eu sou do time do meu país, da minha cidade, entendeu? Eu torço sempre para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para as pessoas, principalmente aquelas que não têm tantas condições ou tiveram oportunidades como acredito que nós, né, tivemos na vida. Uhum. Então, assim, claro que eu sempre vou torcer para a pessoa que está bem intencionada nesse sentido. E então eu posso dizer que eu desejo sorte aí na sua nova empreitada, que você colecione outros, mais ainda, títulos aí, troféus aí. Troféus Também na política, cara, assim, cara, o troféu, eu acho que, principalmente do político bem intencionado, é poder olhar para a cidade e ver as coisas funcionando, ver acho que o povo, isso se reflete, eu acho que no carinho que o povo vai ter com você, certeza, com as pessoas, certeza. então, cara, sorte aí e dê tudo certo aí para você. Poxa, muito obrigado. Obrigado, Falcone. Obrigado, Patrick, também. Adorei o papo aí, muito massa. Nunca tinha feito esse tipo de trabalho aí, né? Tinha só feito aula pelo Skype e tal. Mas, pô, muito legal a ideia de vocês aí. Agradeço de coração. Quero também desejar sorte aí para vocês, né? No trabalho de vocês. É um trabalho diferente, trabalho muito bem feito. Vocês são pessoas agradáveis, né? São pessoas inteligentes e que fazem um bom trabalho aí. Consegui assistir o do Matheus Cipriano lá, que também é amigo nosso. Assisti bastante do dele que vocês fizeram outro dia, foi muito legal também. Então, continuem aí, prosperidade para vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Podem ter certeza que eu vou fazer um trabalho muito diferente aqui em Barrinha e vocês vão saber desse trabalho aí, porque eu vou estar divulgando bastante, vou estar fazendo bem diferente, assim. Cara, eu não falei, mas a minha avó, eu conheço sua cidade, eu conheço Barrinha, não muito, mas a minha avó morou aí durante um tempo, enquanto meu avô estava vivo, ela morava aí, então eu ia aí, toda quarta-feira eu estava aí na cidade. Eu conheço um pouquinho da cidade. Já aí. Bebeu da água daqui? Então. Já bebi da água de Barrinha, não esquece. E agora a gente vai chamar ela aí para finalizar agora. Pois é, minha avó. Pois é, podia chamar, né? Cara, a sua avó é uma figura, cara. Ela vai vir aqui uma hora, a gente vai falar. Ô, gente, então é isso. Ô, Vicentinho, só para finalizar, deixa a sua rede social aí, quem quiser te acompanhar seu trabalho. Ó, no Facebook nós temos a página do Professor Vicente, né, que foi meu nome de campanha, né? Então é Professor Vicente. E o Facebook, a página pessoal, que eu também uso bastante lá, eu uso mais lá, inclusive, do que a página, porque a página é nova, né? O Facebook é Vicente Martins e o Instagram é @Vicente Barrinha. Porque eu fiz aí na época do poker aí acabou ficando Vicente Barrinha. Mas a gente divulga tudo por lá e eu quero fazer um trabalho assim de abrir bastante para o pessoal ver o dia a dia, como é, o que é, quanto é, Legal. por que é, para dar mais acesso mesmo, né? As pessoas querem saber isso, né? Como funciona e por que você está ganhando aquele salário X. Transparência, né, cara? Transparência. Só para finalizar, queria só deixar claro para quem está ouvindo a gente, e até fica até meio que uma cobrança aí, que a gente, se você fizer cagada, a gente vai vir aqui falar que fez cagada, que é para não ficar falando que tá passando cobrar ninguém aqui, né? Verdade, cara. Mas eu falo, só mais 30 segundinhos, eu falo uma coisa que eu divulguei muito na campanha, que as pessoas falavam, Vicente, eu vou votar em você, mas eu vou te cobrar. Eu falava, por favor, faça isso. Porque se todo mundo fizesse isso, hoje a gente tinha outro país. A gente tinha outra Barrinha, tinha outra Ribeirão Preto, tinha outro Brasil. Porque as pessoas são muito acomodadas nessa parte, a gente não se importa com a política. Eles fazem e desfazem e ninguém se importa com o que é.
é uma coisa ou outra, fala, mas isso eu quero saber, mas não sabe o que está falando, a sessão aqui em Barrinha, o pessoal não vai na câmera, não assiste, eu, inclusive, tem que estar mais presente, transmite ao vivo pela internet, entra lá, 2 segunda-feira no mês, entra, meia hora, 40 minutos, acompanha o que está fazendo, sabe? Eu acho que a gente teria outros, a gente teria outro tipo de vida, né? Se a gente, outro futuro aí. Agora, como a gente está escrevendo ele, a gente vai procurar fazer melhor. Tá certo. Bom, boa sorte então, e para quem ouviu a gente, obrigado aí, se ficou até o final. Galera. E um abraço. Obrigado, valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.